Esperei por ti esta vida toda, e se houver uma próxima vida, será um despertar total ganho com uma morte. Cada vez que eu olhava para trás, eu merecia morrer, simplesmente porque fui incriminado na vida passada. Infelizmente, entreguei meu corpo ao fogo. Nenhum dos meus entes queridos estava disposto a me salvar, e a noiva que eu mais odiava. Ela correu para casa em chamas como se tivesse enlouquecido, abraçando meu corpo com força. No último momento de sua vida, ela segurou minha mão, chorando inconsolavelmente. Talvez sua obsessão tenha comovido os céus. Eu voltei para 5 anos atrás. Eu entendi. Desta vez, eu definitivamente não vou mais desistir. Acordei do sonho e fiquei sentado na cama, atordoado. O despertador no canto fazia tic-tac. O calendário estava deitado silenciosamente na mesa. Eu baixei a cabeça. Olhando para o anel de casamento recém-colocado no meu dedo anelar, fechei os olhos. Eu voltei para 5 anos atrás. Antes disso, o fogo avassalador e o toque suave da mão ainda eram tão reais. Isso é um sonho ou realidade? Eu me dei uma beliscada. A dor veio da minha coxa. O apito do carro do lado de fora acordou meus pensamentos confusos. Após o choque, uma dor e amargura intermináveis vieram. Um mal-entendido fabricado me fez odiar Xia Ninguém por muitos anos. Durante esse tempo, seus concorrentes usaram todos os meios para suprimi-la, fazendo-a ofegar por ar. E em casa, eu também a ignorei completamente. Os pais de Xia Ninguém morreram cedo e ela não tinha muitos parentes. Ela guardou uma empresa deixada por seus pais e viveu metade de sua vida assim. Mais tarde, o mal-entendido foi resolvido. Tivemos meio ano de tempo feliz. Tivemos até um filho. Xia Ninguém amava muito esse filho. Ela, que sempre valorizou sua carreira, tirou licença anual para se recuperar em casa após engravidar. No entanto, mais tarde ela sofreu um aborto espontâneo acidental. Neste momento, a governanta, Wang Ma, entrou. O Sr. Uasg enviou o carro. Você vai sair? O quê? Para onde? Meus pensamentos ainda estavam em estado de confusão. Você não vai ver a senhorita Xu Vanqin? Xu Vanqin. Ouvindo esse nome de repente, fiquei atordoado. No meio da confusão, de repente apareceu um fio. Acontece que era neste dia. Xu Vanqin era minha amiga de infância e também uma atriz muito talentosa. Infelizmente, um acidente. Ela ficou gravemente ferida e precisou ficar no hospital por muito tempo. Neste dia na vida passada, agarrei um buquê de flores e fui para o hospital para passar o aniversário de Xu Vanqin. Saindo do hospital, vi Xia Ninguém sentada no carro, com uma expressão de profunda tristeza e pena no rosto. Mas eu não queria explicar nada. Nem queria vê-la. Xia Ninguém me viu e rapidamente abriu a porta do carro e me perseguiu. Mushen, hoje é o meu aniversário. A voz dela tremia um pouco. Pare o carro e vire-se para olhá-la friamente. E daí? Xia Ninguém olhou para mim com os olhos límpidos, sem dizer uma palavra. Hoje também é o aniversário de Xu Vanqin. Para casar comigo, você usou todos os meios e destruiu o rosto dela. Acabou com o futuro dela. O que mais você quer que eu faça com você? Xia Ninguém abriu a boca. Disse em vão, foi apenas um acidente. Ao ouvir isso, eu resmunguei. Se você não a tivesse convidado naquele dia, ela não estaria ainda no hospital. Como você quer que eu acredite que foi um acidente? Xia Ninguém ficou em silêncio e finalmente disse. Desculpe. A partir daquele dia, a minha relação com Xia Ninguém deteriorou-se drasticamente. Iniciou-se uma guerra fria longa e angustiante. Mais tarde descobri que o que até Xia Ninguém pensava ser um acidente era apenas um plano de alguém para nos separar. Neste momento, Wang Ma, que tinha voltado, interrompeu os meus pensamentos. Senhor, já coloquei as suas coisas no carro. Se demorar mais, haverá trânsito. Recuperei os meus sentidos, vesti apressadamente o casaco e entrei no carro. Porque percebi de repente que isto foi há 5 anos. Ainda há tempo para tudo. O motorista entrou no trânsito. A estrada para o hospital está congestionada. Por que não liga para a senhorita Xu para que ela espere? Olhei para os semáforos que mudavam constantemente pela janela e mudei de ideia. Não vou para o hospital. Vou para a empresa. Na verdade, não tenho muita lembrança da empresa de Xia Ninguém. Na minha juventude, porque a odiava. Nunca fui lá. Mais tarde, mesmo amando-a, encontrei-me com ela ser atacada por inimigos. Perigos por todo o lado, não me atrevi a procurá-la, o que me levou a ficar aqui sob os edifícios altos. Um pouco confuso. Qual é o edifício do escritório dela? Os transeuntes olhavam para mim com curiosidade. Com um enorme buquê de flores nas mãos, vestido de forma elegante,
como alguém prestes a fazer uma declaração. Sem jeito, tirei o meu telemóvel e disquei o número de Xia Ninguém, o seu nome completo de 3 caracteres. Mas depois de apenas 2 toques, ela atendeu. Uma voz agradável veio do receptor. Posso ajudar? 52. Mas depois de apenas 2 toques, ela atendeu. Uma voz agradável veio do receptor. Posso ajudar? 53. Ao ouvir a voz dela novamente, meus olhos ficaram um pouco marejados, e minha voz ficou embargada involuntariamente. 54. Xia Ninguém, onde fica seu escritório? Não consigo encontrar. Xia Ningxi parece estar em uma reunião. 55. Ela fez uma pausa e disse, a reunião acabou. 56. Então ela me disse, fique na calçada, vou descer imediatamente. 57 minutos depois, Xia Ninguém saiu do prédio de escritórios, sua figura esguia projetando uma longa sombra sob o sol. 58. Nobre e fria, pura e etérea. Em contraste, eu no espelho. 59. Com as roupas em desalinho, em nítido contraste com ela, eu estava um pouco sem jeito. 60. Por que você veio? Sua voz era muito fria, quase gélida. 61. Quando me virei, vi Xia Ninguém olhando para mim friamente. Não importa quando. 62. Xia Ninguém estava sempre impecável e perfeita, como uma flor desabrochando em um penhasco, imaculada. 63. Eu baixei a cabeça, sem ousar olhar para ela. Desculpe incomodar você. 64. Hoje, ela disse apenas 2 palavras, sem continuar. 65. Eu sabia o que ela queria dizer. Hoje eu deveria estar acompanhando Xu Vanqi em seu aniversário, não aparecendo aqui. 66. Isso me lembrou. Joguei as flores no colo dela e murmurei confuso. 67. Feliz aniversário. Houve um longo silêncio. Eu a espreitei furtivamente. 68. Descobri que ela não estava muito feliz segurando o buquê. Depois de muito tempo. 69. Ela provocou um sorriso irônico e amargo. Muxen, ela não te quer mais. 70. Certo. O quê? Percebi que o humor dela estava errado. 71. Meu olhar caiu repentinamente sobre o buquê. Meu coração afundou. Que droga! 72. Rosas azul gelo, cuja flor significa eu te dou as estrelas e o mar. Xu Vanqi também ama as estrelas e o mar. 73. Minha memória estava muito confusa quando acordei. Eu só queria encontrar Xia Ninguém, e negligenciei esses detalhes. 74. Obrigado pelo seu presente de aniversário. A voz de Xia Ninguém era quase rígida. Não é cedo. 75. Peça ao motorista para te levar para casa. Ela se virou para ir embora, mas eu segurei. Mas depois de 2 breves chamadas, uma voz agradável atendeu do outro lado da linha. Precisa de algo? Ao ouvir a voz dela novamente, meus olhos de repente ficaram um pouco quentes e minha voz embargou sem querer. Xia Ninguém, onde fica seu escritório? Não consigo encontrar. Parece que Xia Ningxi está em uma reunião. Ela hesitou um pouco e disse, a reunião terminou. Então ela me disse, fique na calçada, vou descer imediatamente. Alguns minutos depois, Xia Ninguém saiu do edifício de escritórios, sua figura esguia projetando uma longa sombra sob o sol. Nobre e fria, pura e fora do comum. Em contraste, eu no espelho. Vestido em farrapos, em forte contraste com ela, fiquei um pouco sem jeito. Por que você veio? O tom dela era muito leve, quase gélido. Quando me virei, Xia Ninguém olhava para mim com indiferença. A qualquer momento. Xia Ninguém era sempre impecável e perfeita, como uma flor desabrochando num penhasco, imaculada. Baixei a cabeça, sem ousar olhá-la. Desculpe incomodá-la. Hoje, ela disse apenas 2 palavras e não continuou. Sei o que ela quer dizer. Hoje eu deveria estar com Xu Vanqi no seu aniversário, não aqui. Isso me lembrou. Coloquei as flores no colo dela, balbuciando algo. Feliz aniversário. Houve um longo silêncio. Dei uma espiada nela. Descobri que ela estava segurando o buquê, mas não parecia muito feliz. Depois de muito tempo, ela provocou um sorriso irônico e amargo. Muxen, é ela quem você não quer mais. Certo? O quê? Percebi que o humor dela estava errado. Meu olhar caiu repentinamente sobre o buquê. Meu coração afundou. Isso é ruim. Rosa azul gelo, a linguagem das flores significa dou-lhe estrelas e o mar. Xu Vanqi também ama estrelas e o mar. Minhas memórias estavam muito confusas ao acordar, eu só pensava em encontrar Xia Ninguém, mas ignorei esses detalhes. Obrigado pelo seu presente de aniversário. O tom de Xia Ninguém era quase rígido, já era tarde. Peça ao motorista para levá-la para casa. Ela se virou para ir embora, mas eu rapidamente segurei seu pulso. Espere, Xia Ninguém não esperava que eu fizesse isso, parou e caiu nos meus braços.
Seu corpo macio com uma fragrância fraca, Xia Ninguém correu e olhou para os meus dedos. Depois de um longo silêncio, mordi os dentes e disse teimosamente: Xia Ninguém, eu não vou voltar. O rosto dela era: Mu Shen. Como você vai me torturar desta vez? Esta pergunta foi realmente difícil de responder, na memória. Nessa época, eu e Xianin tínhamos acabado de casar, estávamos tendo problemas, e as brigas eram quase unilateralmente minhas. Eu dizia as coisas mais desagradáveis, e até mesmo os presentes que lhe dava em feriados eram para apunhalar o coração dela. Eu era como um pastor de ovelhas, depois de gritar lobo muitas vezes, ela não acreditava mais em mim. Lembrei-me de que, depois que o mal-entendido foi resolvido na vida anterior, minhas táticas foram um pouco diretas e rudes, bastou derrubá-la. Esta mulher parece fria e alta, mas é surpreendentemente fácil de acalmar, mas este método pode não funcionar agora. Além disso, Xia Ninkai sofreu muita tortura e injustiça, e eu também quero compensar algo. Pensei muito. Eu disse: vou te convidar para jantar. Xia Ninxi abaixou os olhos. Disse friamente: não precisa, tenho trabalho esta noite. Seguia sem vergonha: então peça delivery, vou te pedir um macarrão da longevidade. Xia Ninguém não disse nada, nem me deu atenção, ela ainda segurava o buquê com força. Passando pela lixeira, pensei que ela o jogaria sem hesitar, mas ela não o fez. Seguia até o escritório dela, onde havia uma caixa de comida fria na mesa, intocada. Ela planejava se contentar com esta caixa de comida esta noite? Senti uma dor inexplicável no meu coração, então abri o celular. Pedi-lhe um macarrão da longevidade, caldo claro, pouco sal, sem cebolinha. Os acompanhamentos eram tomate e leite, e alguns legumes, todos não picantes. No passado, Xia Ninguém se adaptava a mim, pedindo comida sempre com um sabor forte, até que depois descobri que ela tinha um estômago fraco. Ela não conseguia comer muito picante, gorduroso ou salgado. Depois de pedir, sentei no sofá. Sem saber o que dizer, parecia que nada seria bom. Xia Ninxi estava desembrulhando o saco de presente das flores. Planejando colocá-lo em um vaso, as rosas azuis geladas picaram meus olhos. Sem pensar, fui até lá. Peguei-o à força e joguei no lixo. Ela congelou. Olhando para a gota de sangue que saiu do meu polegar, suspirei exausto. Mu Shen, você já se cansou de fazer bagunça? Não, fico com o coração partido ao te ver assim. Mas ainda assim suprimi a irritação em meu coração, irritada com ela por ser como uma estátua de lama, sem temperamento. Não quero mais. Se não gostou, compro outro para você. Xia Ninxi pegou um lenço de papel. Apertando o ferimento, seus olhos baixaram um pouco, com um tom de autodepreciação. Deixa pra lá, não a repreendi, peguei o lixo e joguei fora. Espere aqui, e saí apressado. Fim de tarde de verão. A beira da estrada estava cheia de vendedores de flores, mas em comparação com os buquês de centenas ou milhares nas floriculturas, a qualidade era um pouco inferior. Percorri várias barracas e comprei todas as rosas vermelhas. Enroladas em papel de presente simples, com uma embalagem rudimentar, chegaram as entregas de comida, então as levei para cima, carregando sacolas e pacotes. O escritório ficava no 19º andar. Em comparação com quando cheguei, os poucos funcionários que ainda estavam trabalhando já tinham ido embora. Apenas o escritório de Xia Ninguém tinha uma luz acesa. Diminuí o passo e abri a porta. Ela estava de costas para mim, parada em frente à janela do chão ao teto. Sua silhueta solitária era como a de um gato de rua abandonado. O pesado buquê e as entregas de comida bateram na porta com um dom. As costas de Xia Ninguém endureceram, e ela se virou bruscamente. Vendo que eu quase fui esmagada, ela parecia não esperar que eu voltasse. Depois de um breve espanto, ela caminhou rapidamente. Recebendo o buquê com as duas mãos, eu respirei aliviado, suando na testa. Mas ainda sorri e disse: é para você, comprei todas as rosas da rua. Uma expressão de branco passou rapidamente pelo rosto delicado de Xia Ninguém. Acabou, agora ela. Parece não conseguir se adaptar à minha maneira de tratá-la. Tenho que irritá-la para que ela reaja? Vendo que ela ainda não tinha voltado para comer a marmita fria, exclamei: ai! Xia Ninxi olhou para mim instantaneamente. Vi um lampejo de nervosismo em seus olhos. Nesse caso, vou mudar a abordagem. Apoiei-me no sofá. Com o queixo erguido, disse impaciente: você não pode comer algo quente? Me incomoda te ver comer marmita. Pelas próximas meia hora, o escritório foi preenchido pelas minhas reclamações. Você não sabe comer? Não vê aquele pedaço grande de carne? Não vai comer os vegetais? Com essa idade ainda é guloso?
Como um macarrão, comprei para você admirar. Depois de toda a minha dedicação para incitá-la, a tigela de macarrão quente chegou ao fim. Tive medo que Xia Ninguém não comesse o suficiente. Adicionei 2 pãezinhos chineses e dei a ela também o bolo de abacaxi que trouxe para mim. Meu Deus, persuadir assim todos os dias. Eu ainda vou viver? Falei até ficar com a garganta seca, e de repente uma xícara de água foi estendida à minha frente. Ao erguer os olhos e ver Xia Ninguém, ela me disse, molhe a garganta primeiro, depois falamos. Sua expressão estava muito mais suave. Embora seus olhos ainda estivessem apagados e sem brilho, pelo menos não havia mais a vigilância de água fria. Reprimi o impulso de abraçá-la. Xia Ninguém, vamos viver bem juntos a partir de agora. Ao ouvir isso, ela desviou o olhar, recolheu silenciosamente as tigelas e os pauzinhos, sem responder diretamente à minha pergunta. Vista suas roupas, vou pedir ao motorista para te levar para casa. Mas eu acabei de chegar. Eu disse que queria ficar mais um pouco, mas ela rapidamente abriu a porta e saiu, parecendo mais uma fuga. Afinal, ela não precisava, como uma grande CEO, fazer coisas como coletar lixo. Seria falso dizer que não me senti desapontado. Revivendo uma vida, porque sinto que essa mulher é mais difícil de persuadir. Sentei-me no sofá, planejando a próxima estratégia, atacá-la diretamente ou confessar nossos sentimentos antes de atacá-la. O toque repentino do telefone interrompeu meus pensamentos. Atendi o telefone distraidamente, e do outro lado havia uma voz distante, mas familiar. Irmão Shen, onde você está? Meu coração antes exultante caiu repentinamente no abismo. Lembrei que existe alguém assim, é você. Meu tom não foi particularmente entusiasmado. Shu Vanqin, a voz dela era gentil, estou esperando por você há muito tempo. Não combinamos em passar meu aniversário juntas? Lembrando de tudo o que aconteceu na vida passada, apertei meus dedos lentamente, até os nós dos dedos ficarem brancos. Shu Vanqin, somos amigos que cresceram juntos, certo? Shu Vanqin percebeu algo errado comigo. Corrigindo-me, irmão Shen, somos família. Família? Repeti as 2 palavras e perguntei de repente. Não tem nada que você queira me dizer. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, depois suspirou. Desculpe, eu não deveria ter escondido de você e comido o bolo. Veja, por que a pessoa que recebe carinho pode enganar impunemente e fazer exigências? É uma piada, e Xia Ninguém tem que suportar tudo atrás dela para sempre. Eu estava gelado. Não conseguia nem sorrir. Tenho algo para fazer hoje, não vou mais. Feliz aniversário. Desliguei o telefone e respirei fundo. Meu peito apertou, lembrando a ligação que Shu Vanqin me fez antes de ser sequestrado. Perguntou onde eu estava. Mergulhei em pensamentos, ela era a pessoa em quem eu mais confiava. Mas e se o sequestro, desde o início, tivesse sido obra de um conhecido? Levantei os olhos. Vi Xia Ninguém parada na porta, seu perfil escondido nas sombras, seu rosto ilegível. Hesitei por um longo tempo e perguntei, você ouviu tudo? Sim, vamos. Sua voz carregava uma calma que parecia ter sido reprimida ao máximo. O carro está lá embaixo. Eu abri minha boca, sem saber como explicar o que aconteceria no futuro. Com medo que ela me achasse louco, seguia-a para fora da porta, a culpa crescendo em mim. Xia Ninguém, ela apenas diminuiu o passo, mas não olhou para trás. Foi a Shu Vanqin que me ligou agora. Eu disse rapidamente, ontem eu realmente prometi ajudá-la a comemorar o aniversário, mas o eu de hoje é diferente. Eu vim do futuro. Antes que eu pudesse terminar, Xia Ninguém parou abruptamente e se virou. Seus belos olhos estavam cheios de gelo. Chega! Ela fechou os olhos. Acalmando suas emoções, a refeição de hoje foi deliciosa, e eu também estou muito feliz que você pôde passar meu aniversário comigo. Eu a observei atentamente, vendo a dor escondida em seus olhos. Os lábios de Xia Ninguém estavam pálidos. Cada palavra parecia ser dita por alguém que tremia de dor extrema. Então, finalmente, você quer ir encontrar Shu Vanqin? Tudo bem, esse é o preço a pagar. Eu aceito. Na vida passada, Xia uma vez me disse. Naquela época, para cada gentileza que eu lhe dava, eu a trocava por mais sofrimento, então ela nunca ousou pedir nada. Ela também estava preparada para minha partida a qualquer momento. Essas palavras agora entraram em meu coração como uma faca cega, me causando uma dor insuportável. Neste dia, na vida passada, quando eu não estava lá, seu jantar foi uma caixa de comida fria. Ninguém lhe desejou feliz aniversário. Por isso ela foi me esperar na entrada do hospital. Xia Ninguém só queria ouvir eu dizer feliz aniversário.
Mas eu a mandei não se intrometer, ficar o mais longe possível de mim. A verdade tardia me sufocou. Ela desviou o olhar. Me desculpe, eu falei demais. Está escuro, se você quer ir para o hospital, apresse-se. Peguei a mão de Xianning de repente. Segurando sua mão com firmeza, ela ficou tensa, mas não a retirou. Em vez disso, ela perguntou com a voz rouca, Mu Shen, o que você quer fazer? Abracei sua cintura fina com força e disse de forma muito assertiva, esposa. Não se mexa. 4 palavras curtas, como um selo. A confinaram completamente. Abaixei a cabeça e beijei os lábios frios de Xianning. Abracei sua cintura, empurrando-a contra a parede. A acalmei com cuidado, do enrijecimento inicial ao choque, até a rendição final, fechando os olhos com resignação. O vestido impecável se tornou uma bagunça amassada. Ela estendeu a mão sem perceber, abraçando avidamente minhas costas, colando os 2 corpos. A luz acima se acendeu e se apagou, e finalmente nos separamos na escuridão, testas tocando, ofegantes. Mu Shen, disse Xianning em voz baixa e áspera. Não faça isso, você não gosta? Ela ficou em silêncio por um longo tempo antes de dizer, não me seduza, enquanto eu ainda tiver sanidade, vá atrás dela. Você se atreve? Soprei em sua orelha, sem ciúmes. Sem raiva, você se atreve a me beijar? Xianning parecia ter sido atingida. Levantou a cabeça abruptamente e tapou minha boca. Um sorriso surgiu em meus lábios, mas o desenvolvimento subsequente saiu um pouco do meu controle. Xianning, fiquei subitamente alerta. O que você está fazendo? Eu quis dizer em casa. Apenas ouvi sua voz com uma certeza inquestionável. Eu te dei uma chance. Você não foi embora. Agora a chance acabou. Assim que ela terminou de falar, fui pressionado no sofá por ela. Achei que, com a personalidade de Xianning, ela não faria nada muito drástico. Mas eu esqueci, em sua vida passada ela era uma louca que amava e odiava ferozmente. Havia um pouco de selvageria em sua essência. As coisas saíram do meu controle. Os gemidos fracos de Xianning foram abafados entre nossos lábios e dentes. Mu Shen, tenha pena de mim. Mordi os dentes e a abracei com força, meu nariz se encheu de emoção. Xianning, já pensei até no nome do nosso filho. Pensei nisso por muito tempo na vida passada, nunca contei a ela. Mu Shen, não diga. Sua voz estava rouca. Murmurou suavemente. Você não acredita em mim? A única resposta foi um silêncio infinito. Ela tem medo de sequer sonhar que possamos ter um filho. Eu disse, apenas um menino. Deixe o apelido com você. Sem saber, quem acabará de recuperar a sanidade caiu novamente na teia do descontrole. A porta fechou suavemente. O vento pairava do lado de fora da janela do chão ao teto. O luar se tornou um nome. A um passo de distância, eram sussurros. Chegou a segunda metade da noite. Eu brinquei e disse, se continuar assim, eu não te quero mais. Xianning abraçou-me em silêncio, não me querendo. Quem você quer? Ela perguntou muito seriamente. Corando, respondi, de qualquer forma, não te quero. Ela murmurou, você não decide. No sonho desta noite, houve o apego de Xianning e o fogo avassalador da vida anterior. Deitei-me em uma poça de sangue, com explosivos amarrados ao corpo. Xianning correu para o incêndio, abraçando-me, tremendo por inteiro. Via chorar, só pude levantá-la fracamente para empurrá-la. Saia, Xianning, eu te mandei sair. Não me toque. Por favor. O sonho foi despedaçado pelas lágrimas. O toque quente dissipou-se instantaneamente. Caí de volta na escuridão. Abri os olhos de repente. Minhas bochechas estavam úmidas e quentes. Tive um sonho. Voltando a mim, percebi que Xianning já havia sido empurrada para a beira da cama por mim. Pela expressão dela, eu falava dormindo. Ela me entregou um lenço, mas ficou sentada a uma certa distância de mim, seus dedos evitando meu toque. Meu coração afundou. Ela ainda entendeu mal Xianning. Tentei falar. Acabei de ter um sonho. Ela estava ouvindo muito atentamente o que eu dizia. No meio do fogo. Eu estava com explosivos amarrados ao corpo. Você deveria morrer comigo. Foi por isso que gritei essa frase. Não a entenda mal. Os olhos de Xianning apenas brilharam momentaneamente, como se tivesse entendido algo. Retornaram à morte silenciosa. Tudo bem, eu acredito. Depois de dizer isso, ajeitou o cobertor para mim, pegou o travesseiro e saiu. Xianning. Chamei-a, dizendo para suas costas, você está mentindo. Ela não disse nada. Pode ir, sentei-me na cama.
Não havia intenção de explicar. Não admira que todos digam que os jovens têm temperamentos fortes. Xianingjie, 5 anos mais jovem, era teimosa. Não tão fofa como na vida anterior. Depois de um longo silêncio, a cama atrás afundou um pouco. Xianingjie suspirou. Vamos dormir, preciso que me abrace. Ela obedientemente aninhou-se nos meus braços. A noite ainda era longa, mas eu parecia incapaz de ver a noite sem limites. Não tinha mais sono. Desde que renasci, demasiada informação misturou-se na minha cabeça. As pessoas que me raptaram tinham tido contato com Xianingjie. Era um empresário cuja empresa faliu. O acidente que aconteceu com Xu Vanqing naquele ano foi uma conspiração do meu tio para me desunir de Xianingjie. Estas foram coisas que soube no último ano da minha vida anterior. Os meus movimentos foram sempre bem protegidos. Mas fui finalmente sequestrado. Onde é que a outra parte soube? A minha possibilidade? Foi a chamada que Xu Vanqing me fez. Mesmo no último momento antes de morrer, Xianingjie disse que agradecia a Xu Vanqing. Sem ela, eu não me encontraria. Na altura, estava confuso, mas agora, olhando para trás, a minha amiga de infância Xu Vanqing, em quem mais confiava e que me acompanhou durante mais de 10 anos, qual foi o seu papel nisto tudo? Como não dormi bem na noite passada, senti-me um pouco atordoado na manhã seguinte. Tirei uma sesta até à tarde. Claramente, ela pensou na possibilidade de eu acordar com fome. O almoço estava arrumado na mesa, e a casa estava extremamente arrumada. Tudo estava em ordem. Depois de uma rápida lavagem, comi o almoço. Fui para o escritório de Xianingjie, estava silencioso, e o computador estava numa videochamada. O sol poente inclinava-se. Uma luz suave entrou pela janela do chão ao teto, caindo sobre o rosto extremamente frio e bonito de Xianingjie, neutralizando bem a sua frieza e distância inatas. O meu coração tremeu. Realmente, quanto mais olho, mais agradável é a vista. A perspicácia de Xianingjie sempre foi aguçada. Quase no momento em que abri a porta, ela levantou o olhar. Vendo a minha roupa, ficou subitamente espantada. Tossei ligeiramente, sentindo-me desconfortável. Sentei-me em frente a Xianingjie, peguei no meu telemóvel e descobri que Xu Vanqing me tinha ligado 5 vezes. Enviou mais de uma dezena de mensagens, todas a meio da noite. Na altura, eu já devia estar a sentir-me confuso. Mas não fui acordado pelo som. Será que? Olhei pensativamente para Xianingjie. Ela estava concentrada, parecendo não ter notado a minha presença. Apenas finja. Cruzei as pernas e abanei-as no canto do seu campo de visão. A voz de Xianingjie engasgou-se subitamente. Depois de uma breve pausa, disse, terminamos por hoje. E encerrou a reunião. Ela encostou-se ligeiramente à cadeira de escritório, as sobrancelhas levemente franzidas. Mu Shen. Ontem à noite você ainda me chamava de irmão Shen, e agora é apenas Mu Shen. O tempo está um pouco frio. Eu sorri e coloquei meu casaco nela. Senhorita Xia. Ontem à noite, meu celular tocou? Xianingjie abaixou os olhos calmamente. Não tenho muita certeza. É mesmo? Eu atravessei a mesa de escritório. Levantei o queixo dela. Mesmo que ela se esconda bem, para mim, ela não é nada mais que uma jovem. Mu Shen, é horário de expediente. Ela me lembrou seriamente. Se não fosse pela minha respiração levemente desordenada, eu realmente pensaria que ela era pura e ascética. Eu me inclinei para a frente e a beijei suavemente. Quer mais? Ela ficou em silêncio por um momento e disse diretamente, quero. Eu a beijei novamente. Vou esperar por você na sala ao lado depois do trabalho. Vamos para casa juntos. Ao retornar ao quarto, recebi outra ligação de Xu Vanqing. Irmão Shen. Recebi a alta do hospital. A voz do outro lado da linha estava rouca, com o nariz congestionado. Parecia que ela não dormiu bem a noite toda. Fiquei surpreso. Como você teve alta? Não vou mais tratar. Seu tom estava deprimido. Se não conseguir consertar o tempo todo, escolho desistir. Quero ter uma vida pacífica com você. Eu franzi a testa. Minha voz ficou um pouco fria. Nós não temos mais chance há muito tempo. Eu sou casado. Então, o que devo fazer? Disse Xu Vanqing. O que você faz com nossas promessas? Você não gosta mais de mim porque meu rosto foi desfigurado? Eu quis falar, mas hesitei. Você disse que apenas terminando o relacionamento à empresa poderia te promover e você poderia ir mais longe. Xu Vanqing ainda não estava resignada. Mas, irmão Shen, você me prometeu. Você disse que esperaria por mim. Então, quanto tempo devo esperar? Eu suspirei. Você claramente teve inúmeras oportunidades,
mas me fez esperar. Meu tio é alguém que não mede esforços para atingir seus objetivos. Meus pais me deixaram na família Mu após meu nascimento e se mudaram para o exterior, formando novas famílias. Para ser franco, eu sou apenas um peão na família Mu. Quando Shu Vanqin ganhou aplausos na tela grande, eu, porém, fui levado a um beco sem saída pelo meu segundo tio. Naquela noite, liguei para ela a noite toda. Ela recusou todas as chamadas. No dia seguinte, vi seu primeiro beijo na tela. Desiludido, aceitei a proposta do meu segundo tio. Naquele momento, Shu Vanqin perguntou-me ao telefone: "Você se apaixonou por Xia Ningguei?" Eu não hesitei. Eu a amo. Nos dias seguintes, Shu Vanqin nunca mais me mandou mensagens. Pensei muito. Para capturar o assassino que me prejudicou na vida passada, preciso da ajuda de Xia Ningguei. O primeiro passo é fazê-la aceitar o fato do meu renascimento, para que ela não me interna num hospital psiquiátrico. Apoiei-me nos braços e inclinei-me sobre Xia Ningguei, falando com entusiasmo. Este é o terceiro romance de renascimento que lhe leio este mês. Xia Ningguei ouviu atentamente. Se gostar, posso investir para adaptá-lo para uma série de TV. Não é que eu goste. O importante é se você gosta. Ela olhou para minha camisa amarrotada e suspirou. Eu gosto do que você gosta. Eu insisti. Fiz um punho como um microfone. Então diga-me suas impressões. Xia Ningguei ficou em silêncio. Ultimamente, a nossa convivência tem sido muito harmoniosa. Ela é muito compreensiva comigo, quase obediente. Mas sinto sempre que algo nos separa. Puxei um banco e sentei-me à frente dela. Com uma expressão séria, disse: "Acho que é hora de lhe contar." Ela largou os pauzinhos e, com uma atitude de escuta atenta, disse: "Diga." Eu disse com uma expressão de profunda amargura: "Na verdade, eu também renasci." Houve um longo silêncio. Xia Ningguei ergueu ligeiramente as sobrancelhas, os lábios apertados. Ela queria rir. Eu a apontei. "Claro que você não acredita em mim. Continue." "Irmão Shen." O canto da boca dela se curvou, e a boca foi forçosamente suprimida. "Eu acredito. Eu joguei tudo. Contei tudo o que aconteceu na vida passada." No início, ela me olhava como se estivesse a ver uma criança contar uma história, pensando que era um truque novo que eu tinha aprendido. Mas gradualmente, as suas sobrancelhas franziram-se. "Eu sei que acertei. A pessoa. O nome dele é Fang. Ele deveria ser um funcionário da sua empresa. Mais tarde, ele abriu o seu próprio negócio. Claro, agora é há 5 anos. Não sei onde ele está. Além disso, o meu segundo tio também esteve envolvido. Devo prestar atenção a Shu Vanqin." A conversa ainda não tinha terminado. Foi interrompido por um toque estridente. Eu e Xia Ningguei vimos simultaneamente o nome que apareceu na tela do celular. Vanqin. Por negligência, a anotação de Shu Vanqin ainda não havia sido alterada para o nome completo. A expressão de Xia Ningguei se fechou e ela voltou ao seu tom frio, levantando-se e pegando o prato. "Eu vou lavar a louça." Aquela sensação voltou. Era uma evasão deliberada dela. Ou ela tem medo que eu a engane. Eu cerrei os dentes, peguei o celular e a segui até a cozinha. Ela estava de costas para a porta, abrindo a torneira. Eu ativei o viva voz. A voz familiar de Shu Vanqin veio do alto-falante. "Irmão Shen, talvez esta seja a última vez que te ligo." No telefone, além das vozes, havia o som do vento uivante. Fiquei imediatamente nervoso. "Onde você está?" "No terraço do prédio de ensino do ensino médio." A voz dela era muito baixa. "Irmão Shen, você se lembra? No dia em que meus pais me deixaram, você disse que ninguém na família Mu realmente se importava com você, e que poderíamos ser uma família a partir de agora. Aos 18 anos, eu ia pular do terraço, mas você me impediu." A voz dela era muito baixa, com um toque de arrependimento. "Agora, você não me quer mais. Sinto que não há razão para eu viver." Shu Vanqin. Não faça isso impulsivamente. Minha cabeça zuniu. Virei-me, agarrei minhas roupas e as vesti. "Espere por mim. Chegarei imediatamente." Desliguei o telefone. Ao virar a cabeça, percebi que Xia Ningguei ainda estava de costas para mim, parada ao lado da pia. Parecia que ela não ouviu nada, apenas o barulho da água fluindo. Fiquei ansioso. Corri para dentro. "Você é louca? Por que não está trocando de roupa?" Ela foi puxada por mim, seus olhos sedosos me encarando fixamente. "Troque de roupa. Seria inapropriado eu ir sozinho. Eu já sou casado." Irritado, peguei meu celular. Com a fala rápida: "Xia Ningxi, te dou 5 segundos para tirar esse avental, ou vou chamar a polícia. Essa garota Shu Vanqin está louca."
As crianças ainda não terminaram a aula noturna. O que ela acha que vai acontecer se ela pular na frente de um grupo de alunos? Já troquei. Xianinxi já estava parada na porta, impecável. Fiquei atordoado. Você é rápida. A polícia já chegou ao local e me informou para não ter mais nenhuma comunicação com Shu Vanqin. Com essa pitada de esperança, ela não faria nada perigoso por um tempo, e esse tempo foi o suficiente para evacuar os alunos da escola. Chegamos rapidamente ao local. O vento no telhado era forte. Não dissipando o calor do verão, o campus estava em silêncio mortal. A polícia não ousava se aproximar a menos de 5 metros de Shu Vanqin. Fui puxado pela polícia para o telhado. Senhor Mu, ela insiste em vê-lo. Você nos atrasa um pouco. O pessoal do resgate chegará em breve. Olhei para Xianinxi. Ela estava bloqueada fora da linha de segurança, e acenou com a cabeça para mim. Respirei fundo. Subi os degraus e gritei, Shu Vanqin. A figura sentada na beirada do telhado se moveu, virou a cabeça, revelando um perfil desfigurado. Irmão Shen, você veio. Olhando para ela. Senti uma vertigem. Parecia que não havia muito tempo. Depois que o mal-entendido com Xianinxi foi resolvido na vida anterior, nós a visitamos algumas vezes. Shu Vanqin parecia muito resistente. Talvez seja difícil para alguém que odiou por muitos anos. Descobrir um dia que o assassino não era ele e ainda assim largar o ódio. Além disso, Xianinxi estava sendo atacada por todos os lados mais tarde. Devido ao nervosismo, eu fiquei em casa, sem ousar sair. Contando esta vida e a anterior, provavelmente não havia mais de um ano. Shu Vanqin, você pode descer primeiro? Shu Vanqin não me respondeu, apenas me encarou assim. Desculpe. O olhar dela se voltou para Xianinxi, que esperava por mim do lado de fora da multidão. Você estava certa. Eu fui muito radical. Você claramente me disse antes de casar que, a partir de agora, seríamos apenas família. Eu fui gananciosa. Relembrei os anos em que Shu Vanqin e eu nos apoiamos para sobreviver. Ela foi importunada por valentões, fui eu quem a protegi e recebi os golpes por ela. Quando meu tio me expulsou, ela veio me trazer um guarda-chuva e me levou para casa no meio da noite, sob chuva forte. De repente, fiquei um pouco abalado. Será que ela, assim, era realmente a assassina que me matou? Shu Vanqin sorriu. Você prometeu me acompanhar no meu aniversário todos os anos. Cante uma música de aniversário. Eu desço. Ok, eu canto. O som do vento foi diminuindo gradualmente. A música de aniversário flutuou lentamente na noite do telhado. Mas ao cantar essa música, eu pensei que naquele dia eu não tinha cantado para Xianinxi. Eu terei que compensá-la quando voltar. Ao final da música, Shu Vanqin se levantou do terraço, de frente para mim. Obrigado. Faz anos que não te ouvia cantar, foi muito bom. Quero te fazer mais uma pergunta. A voz dela era muito fraca. Pergunte. Você ainda me ama? Depois de muito silêncio, eu disse, você é da minha família. A partir do momento em que ela subiu no palco, sim. Os olhos profundos de Shu Vanqin olharam para a multidão, parecendo cruzar o olhar com Xianinxi. O vento do terraço está me dando um pouco de frio. Shu Vanqin, vamos voltar, podemos? Shu Vanqin desviou o olhar e me deu um leve sorriso. Irmão Shen. Eu te amo. Depois de dizer isso, ela abriu os braços e se jogou para trás na noite infinita. Naquele momento, o tempo pareceu parar, o sangue em todo o meu corpo congelou. No momento seguinte, corri freneticamente para o terraço, mas não peguei nada, fiquei olhando fixamente para o chão escuro. Meu cérebro ficou em branco, parecia ouvir um baque surdo, minhas pernas fraquejaram e eu caí de joelhos. Shu Vanqin morreu assim? Eu a interpretei mal? Dizem que as pessoas são sensíveis. Conheci Shu Vanqin por tantos anos, ela percebeu meu distanciamento dela e escolheu acabar com a própria vida. Isso significa que eu a matei? Eu estava todo gelado, sentado ali atordoado. Meu corpo não parava de tremer. De repente, um par de mãos quentes me abraçou pela cintura por trás, o cheiro familiar era como uma tábua de salvação naquele momento. Agarrei a mão de Xianinxi com força. Fui eu a matei. Ela me abraçou. Não se preocupe, ela não morreu. Os bombeiros colocaram um colchão inflável embaixo. Eles a pegaram. Fechei os olhos. Demorou um tempo para eu gradualmente voltar a mim. Quando alguém realmente morre por causa das suas ações, a culpa te esmagará como uma montanha. O tom de Xianinxi era difícil. Ela só teve alguns arranhões e foi levada ao hospital. Se você quiser ir, posso te levar. Não. Minha voz estava rouca. Quero ficar com você. Tudo bem.
Eu e ela voltamos para o carro. Do lado de fora da janela, a polícia estava se retirando em ondas, e em breve alguém nos levaria ao hospital, pois Shu Vanqin não tinha parentes. Eu estava exausto e disse a Xia Ningxi, antes de vir. Há uma última coisa que eu não disse a você, suspeito que Shu Vanqin também esteve envolvida. Xia Ningran respirou fundo. Irmão Shen, e se não houver? Se ela for inocente, você a escolherá ou a mim? Só quando ela fez essa pergunta é que realmente relaxei. Por todo esse tempo, Xia Ningran sempre presumiu que ela era a não escolhida, mas o Mu Shen de 5 anos atrás sempre a escolheria firmemente. Eu olhei seriamente para Xia Ningran. Você se lembra quando Shu Vanqin começou sua carreira? Ainda não nos conhecíamos. Naquela época, eu já tinha terminado com Shu Vanqin. Se eu tivesse que dizer, meus sentimentos por Shu Vanqin parecem muito complicados. Passamos juntos pela juventude turbulenta e entramos na sociedade cruel. Em comparação, a componente de amor é muito pequena. Contei nos dedos para Xia Ningran. Sua carreira de atriz decolou e sua fama cresceu. Quando nos casamos, já teríamos terminado há mais de 1 ano. Admito que, no início, eu a odiava. Assim como odiava meu segundo tio, odiava a intrusão em minha vida sem permissão. Naquela época, Shu Vanqin estava indo encontrar investidores e sofreu um acidente de carro no caminho. O motorista também era seu funcionário. Eu a tratei como meu segundo tio. Tão implacável. Eu não a odiava porque gostava de Shu Vanqin. Eu não gosto de Shu Vanqin. Eu apenas não suportava alguém que arruinaria o futuro dos outros sem motivo. Xia Ningran gentilmente apertou minha mão. Desculpe. Definitivamente é meu problema, não pensei direito. Não. Eu beijei a testa dela. Eu disse que era o problema do segundo tio. Você não errou. Quem se atrever a te ofender, pergunte a mim primeiro. Ela ficou em silêncio por um momento. Obrigado. Obrigado por quê? É a primeira vez que alguém me protege. Ouvi isso e senti outra onda de culpa. A família de Xia Ningran é raramente mencionada na indústria. Ela realmente não tem ninguém para protegê-la. Xia Ningran me olhou seriamente. Você pode me dizer como você começou a gostar de mim? A noite estava muito escura, mas eu podia ver a esperança nos olhos dela. Eu comecei a falar devagar. Uma vez, você bebeu demais. Você voltou e chutou o cachecol que eu fiz para o cachorrinho. No meio da noite, você se sentou de pernas cruzadas no chão, estudando como fazer um cachecol para ele. Quando você foi dormir, você disse que o cachorrinho sentiria frio sem um cachecol. Então eu pensei que alguém que se preocupa se um cachorrinho sente frio pode não ser tão cruel a ponto de prejudicar os outros. Na verdade, ainda há um pouco. Eu não contei a ela que Xia Ningguei falou em sonhos naquela noite, dizendo: Irmão Shen, eu também estou com muito frio. Eu ouvi isso bem quando me levantei no meio da noite para beber água. Meu coração amoleceu um pouco. Eu pensei que ela era muito lamentável, solitária e sem ninguém que gostasse dela. Xia Ningxi ouviu com grande interesse. Nossa família vai criar um cachorrinho, No meu aniversário daqui a 3 anos, você me deu um, dizendo que estava muito ocupado. Você nunca volta para casa, deixe-o me fazer companhia. Eu contei feliz. Pensando bem, ele deve ser um cachorro velho de alguma família agora, ainda não reencarnado. Nosso cachorrinho é super inteligente, aprende tudo rapidamente. Suspeito que ele não bebeu o chá de Menpo. Eu me interrompi no meio da fala. Xia Ningguei ficou surpresa. O que aconteceu? Eu agarrei a mão dela e disse em transe, Shu Vanqin. Ela é como eu? O que é igual? No terraço. Eu me virei, minhas sobrancelhas franziam cada vez mais. Quando Shu Vanqin finalmente pulou, ela me disse. Faz muitos anos que não me ouve cantar Feliz Aniversário, mas no ano passado, eu fiz aniversário para ela. Xia Ningguei apertou os olhos e entendeu imediatamente. Você quer dizer, por muitos anos na vida anterior você foi. O sangue subiu à minha cabeça, essa sensação era como espinhos nas costas. De acordo com o que ela disse, ela esperou minha canção de aniversário por muitos anos, então só há essa explicação. Eu e Xia Ningguei trocamos um olhar, vendo a dúvida nos olhos um do outro. Depois de ir ao hospital por meia hora, o médico nos disse que alguém levou Shu Vanqin. Quando perguntamos mais, eles se recusaram, alegando que não podiam divulgar informações do paciente. Nessas circunstâncias, é difícil acreditar que Shu Vanqin não tenha nada a ver com aquele assunto. Mas no caminho, eu não parava de pensar em uma questão. Você acha que ela pulou de propósito agora? Os olhos de Xia Ningguei estavam errantes. Geralmente, para lugares de baixa altitude, a polícia montará uma cama inflável.
Se fosse eu, teria 100% de certeza de pular sem me machucar. Eu a olhei pensativamente no perfil dela. Então, qual você acha que é a psicologia dela? Ela soltou um leve grunhido. Para ganhar sua simpatia, para que você se incline para ela. Esta é realmente a primeira vez em 2 vidas de Xia Ningai que ela me disse palavras tão azedas. Eu bati os lábios e assenti solenemente. Você entende bem, disse ela secamente, mulheres entendem melhor mulheres. Eu não a desmascarei, em vez disso, olhei para a paisagem que passava pela janela, imerso em pensamentos. Avisar Xia Ningai quem evitar 5 anos antes. As coisas não deveriam piorar. Lembrei-me da cena em que ela correu sem hesitar para dentro do fogo para me abraçar em minha vida passada. O coração começou a doer novamente. Como eu não poderia me comover? O bem que uma pessoa faz a outra é visto. Horas de idas e vindas na estrada, já era tarde quando cheguei em casa. Wang Ma já tinha ido embora. A sala de estar estava escura. Assim que Xia Ningai estendeu a mão, eu me joguei sobre ela. Ela foi empurrada para o sofá, suas roupas desordenadas, e ela disse com a voz rouca. O que você quer fazer? Xia Ningai, aproximei-me de seu ouvido e disse em voz baixa. Eu te amo. Sua respiração instantaneamente ficou desordenada. Desça. Com um tom quase desajeitado de comando, eu pisquei em perplexidade. Não pode ser? Não diga. Ela cobriu meus olhos. Nem olhe. A escuridão caiu sobre minha visão, e com um piscar de olhos, meus cílios roçaram a palma quente de sua mão. Quem diria que um simples eu te amo teria tanta força, para deixá-la tão fora de controle? Eu sorri. Eu te amo. As palavras brincalhonas eram como penas arranhando o fundo de seu coração. Arranhando até que uma chama se espalhasse, eu podia sentir diretamente o batimento cardíaco acelerado sob minha palma, então suavizei meu tom. Esposa, eu te amo. No momento seguinte, meus lábios foram silenciados pelos dela, seu entusiasmo sem precedentes me prendeu em um canto, forçando-me a aceitar seu amor sem refúgio. Suas mãos, como se acariciassem um tesouro, deslizaram pelo meu rosto e pescoço, perdidas em adoração. Perguntei sorrindo. Ei, você já pensou em um apelido para o bebê? Xia Ningai, incapaz de conter sua emoção, me abraçou e disse. É um segredo. Depois de tomar banho, meus olhos estavam pesados, e minhas mãos se moviam desajeitadamente enquanto eu a abraçava. Aproveitando cada oportunidade, ela era como um gatinho dócil, parecendo nunca ter raiva. Irmão Shen, estou com muito sono, disse sua voz arrastada. Quando acabamos de nos casar, você prometeu ir ao cinema comigo, mas cancelou no dia seguinte com dor de estômago. Fui ao hospital. Foi para vê-la? Para mim. Isso é algo que aconteceu há muito tempo. Pensei e parece não ter nada a ver com Shu Vanqin. No dia anterior, Xia Ninxi enviou um bolo pequeno através de alguém, e como eu estava com gastroenterite, fui ao hospital para tomar soro. Depois de pegar o remédio, voltei para casa e deitei, mas o tom de Xia Ningai parecia errado, e minha sonolência desapareceu instantaneamente sem deixar rasto. Levantei-me e sentei-me, e Xia Ningu, após uma breve surpresa, disse, desculpe. Não se desculpe ainda, eu não estou zangado. Sentei-me com as pernas cruzadas. Só estou curioso. Como você pensou que eu fui procurar Shu Vanqin? Logicamente. Com a capacidade dela, ela poderia facilmente obter meu itinerário e, naturalmente, saberia que eu estava meio morto pendurado no soro do hospital, mas ela não investigou. Após um breve silêncio, Xia Ninxi admitiu honestamente, eu posso ver o WeChat Moments de Shu Vanqin. Ela não gosta de postar no WeChat Moments, certo? Olhos encontraram olhos, e ambos viram confusão nos olhos um do outro. Xia Ninxi pegou o celular e me entregou. Não pude esperar para clicar no avatar de Shu Vanqin, e no momento em que vi o conteúdo de seus Moments, minha cabeça zuniu. Dia 9 do 8º mês lunar, o irmão Shen disse hoje que vai celebrar meu aniversário, agradecendo ao meu amor. Início de agosto, provei a comida feita pelo irmão Shen, ainda tem o sabor de antes. Eu escavei freneticamente para trás, até a postagem de meio ano atrás, o filme estreou. Esperando o irmão Shen vir. Naquele dia, eu estava com gastroenterite. E eu abri meu celular. O WeChat Moments de Shu Vanqin estava vazio, e essas mensagens só eram visíveis para Xia Ninxi. No entanto, na verdade, desde que nos casamos, raramente tive contato com ela. No máximo era quando o hospital ligava para pagar. Ou quando o médico precisava ajustar o plano de tratamento. Eu realmente a tratei como uma velha amiga, mas ela estava por trás.
machucando meus entes queridos repetidamente. Fiquei com dor de cabeça de raiva. Não. Você acreditou nisso? Nem sequer há uma foto minha lá. Xianing se olhou para o WeChat Moments vazio no meu celular. Algo em seus olhos começou a brilhar. Irmão Shen, eu não ouso não acreditar. Ela abriu e saiu repetidamente, como se estivesse confirmando algo, ou apenas um movimento inconsciente. Após a súbita iluminação, eu estava com medo de pedir alguém para investigar e obter a notícia de que você e ela estavam sentados no cinema. Se fosse assim, eu preferia não saber. Eu estava com raiva e com o coração partido. Você me perguntou, mas disse apenas metade. Eu parei de repente. Sim, ela não ousava perguntar. Naquela época, eu costumava tratá-la com palavras duras. Temia que a resposta não fosse melhor do que o que Xianing si já suspeitava. Eu errei. Abracei minha esposa, que estava chateada, e meus olhos marejaram. Desculpe, nunca mais vou gritar com você. Ela riu baixinho. Eu nunca vou ficar bravo com você, apenas não diga que não me quer mais. Naquela noite, a última barreira entre nós desapareceu. Duvido que Xianing tenha uma tendência masoquista. Ela fica inquieta se não for repreendida. Em uma manhã de outono, eu explodi mais uma vez. Xianing, você quer se cansar de trabalhar para que eu possa te dar uma faixa de dedicação ao trabalho? Ao telefone. A voz sexy de Xianing se estava abafada por uma espessa camada de véu, com um leve nasal e ela riu. Ainda aguento. Na segunda metade da noite passada, ela teve uma febre alta, seu corpo estava escaldante. Liguei para o médico da família, prescrevi um antipirético e a alimentei, meio persuadindo, meio forçando. Em seguida, peguei uma bacia pequena para lavar seu corpo. Quando o amanhecer se aproximava, a febre cedeu. Escrevi uma receita leve para Wang Ma para que Xianing si pudesse comer quando acordasse. Quem diria que ao abrir os olhos, eram 10 horas. Todos já tinham ido trabalhar, talvez por causa das sombras da vida anterior. Eu prestava atenção extra à sua condição física. Comendo um café da manhã simples, levei o mingau feito por Wang Ma. E fui apressado para a empresa dela. Assim que a secretária me viu, ela ficou tensa e se levantou. Senhor Mu, a senhora Xi está em seu escritório e não pode receber visitas. Está tudo bem, eu espero um pouco. Dito isso, sentei no sofá perto da porta e comecei a jogar no meu celular. Gradualmente, ouvi Xianing conversando com alguém, sua voz era fria e afiada como nunca antes. Eu te dei uma chance, mas você não a agarrou. Senhora Xia, você está obviamente me fazendo errar de propósito. Xianing se riu levemente. E daí? Você está sendo irracional. Eu sou um homem de negócios, busco lucro e nunca sou razoável. Apoiado no meu queixo, eu ouvi atentamente. A secretária estava quase morta de medo. A porta foi aberta bruscamente. Um homem de meia idade com raiva moderada saiu correndo. Ao sair, ele casualmente trocou um olhar comigo. Fiquei atordoado. Senhor Fang, ele não é o assassino que me machucou na vida passada? Xianing já começou a agir? Tão cedo, digno de ser alguém de ação. O secretário suava. Com a voz alta, Senhora Xia, seu marido chegou. Recuperei os sentidos, peguei a marmita e entrei. Xianing Han estava sentada perto da janela. Camisa branca impecável, sorrindo gentilmente para mim. Eu voltarei na meia-idade. Coloquei a marmita na mesa dela e sentei-me em frente a ela. A pessoa de agora. É aquela pessoa que te falei da última vez que não me machucou. Os lindos olhos de Xianing estavam cobertos por uma camada de gelo. Deixe comigo. Dito isso, ela arrumou a cabeça e comeu com atenção. A hora estava certa. O mingau ainda estava morno. Ela realmente tem muito boa educação, até comer é agradável aos olhos. Vendo que eu ainda a olhava, Xianing fez uma pausa. Você quer comer comigo? Sim. Sob o olhar atordoado dela, inclinei-me e beijei seus lábios. Uma tigela de mingau foi assim consumida. Ela corou e me olhou com reprovação. Envolvido nesta vida e na vida passada por tantos anos. Recentemente tive a sensação de um amor apaixonado. O tempo voa. O olho do corvo já está no final do outono. Xu Vanqin parecia ter desaparecido da minha vida. O número de telefone foi cancelado. Ela cortou todos os meios de contato. Ocasionalmente, quando vejo estudantes do ensino médio saindo da escola, ainda me lembro do passado. Mas um pressentimento me diz: tudo não terminará de forma tão simples. Xianing ficou muito ocupada, saía cedo e voltava tarde. Às vezes, me lembro da vida passada. Ela também era assim, com coisas intermináveis para fazer. Senhor, são 10 horas.
Durma cedo. Sentei-me de pernas cruzadas no tapete, cercado por coisas recém-compradas. Eu vou esperar um pouco mais. Contando, faz uma semana que não a vejo. Hoje à noite, de repente, pensei em esperar por ela. O tempo está ficando frio. Fui ao shopping e comprei um conjunto de roupas de inverno para Xianing-Shi. Cachecol xadrez cor de camelo, casaco de lã, e um modelo semelhante ao meu. E as luvas de casal fofas e um pouco infantis que ela gosta. Ao colocá-las no armário, de repente, ouvi o telefone vibrar dentro do casaco. Peguei e vi que era um e-mail. Tirei uma foto e mandei uma mensagem para ela, com um tom sarcástico. Esposa, que celular é esse que eu nem sabia que você tinha? Ela já estava acostumada com minhas brincadeiras ocasionais. 527 é para o trabalho, esqueci de trazer. Pode abrir para mim? 528 abri sorrindo. Espero que não sejam cartas de amor de outra pessoa, senão vou causar. 529 a tela mudou para um relatório médico. Pisquei e dei um para ver, Shui Fei. 530 fratura craniana e hemorragia intracraniana. Essa pessoa foi atingida por algo? Há um relatório de ferimentos abaixo. 531 acidente de trabalho. Que pena. Xia ninguém ouviu. 532 guarde o celular. Eu volto para casa mais tarde. Ainda estou aquecendo a comida para ela na cozinha. 533 guardei o celular, tirei o papel de embrulho e pensei em embrulhar as roupas novas como um presente para surpreendê-la. 534 Meu amigo Lin Feng brincou comigo por telefone. Eu costumava incomodá-lo terrivelmente. Mushen, você mudou de coração? 535 Não adianta ser cego antes. Tudo bem, tudo bem. Quando você vai abrir um estúdio comigo? 536 Você sabe que seus projetos de design são difíceis de conseguir? Hesitei. Vamos esperar mais um pouco. 537 Você vai ficar com sua irmã em si. Eu admito. 538 Eu quero ficar mais com ela. Se pudéssemos voltar no tempo, sem nenhuma mudança, nós acabaríamos morrendo juntos. 539 Isso é realmente um dia a menos a cada dia que passa. Xia ninguém chegou em casa bem na hora, e uma pequena luz ficou acesa na sala para ela. 540 A panela de barro ainda estava quente. Ela pulou nos meus braços como um gato. Irmão Shen. 541 Eu abracei sem jeito. Aperte bem, não caia. 542 Vá para o quarto. Eu preparei um presente para você. No meio do quarto, 543 havia uma caixa de presente gigante embrulhada de forma desajeitada. Este é um presente de aniversário atrasado para você. Abra e veja. 544 Xia ninguém baixou os olhos. Uma surpresa apareceu em seus olhos. Irmão Shen. 545 Obrigado. Ela colocou a mão na caixa de presente, hesitou por um longo tempo. 546 Tenho algo que gostaria de discutir com você. Diga. 547 Ela hesitou em falar, e finalmente disse, talvez nós 548 deveríamos nos separar por um tempo. Fiquei em choque por alguns segundos, e quando recuperei os sentidos, 549 confirmado lentamente palavra por palavra, você quer se divorciar de mim? A luta passou pelos olhos de Xia ninguém. 550 Assim que ela ia falar, eu me levantei. É para o trabalho. Esqueci de trazer. Ajude-me a abri-lo e dê uma olhada. Abri com um sorriso. Espero que o e-mail não seja uma carta de amor de outra pessoa, senão vou causar problemas. A interface mudou para um relatório médico. Eu entrei e aumentei para ler. Shui Fei. Fratura craniana e hemorragia intracraniana. Essa pessoa foi atingida por algo? Há um relatório de ferimentos abaixo. Acidente de trabalho. Que pena. Xia ninguém disse depois de ouvir. Guarde o celular. Voltarei para casa mais tarde. Deixei comida aquecendo para ela na cozinha. Coloquei o celular de volta e puxei o papel de presente, querendo embrulhar as roupas novas como um presente para surpreendê-la. Meu irmão Lin Feng brincou comigo no telefone. Costumava incomodá-lo até a morte. Mushen, você mudou de coração? Eu estava cego antes, não é? Tudo bem, tudo bem. Quando você vai abrir um estúdio comigo? Você sabe que seus rascunhos de design são difíceis de encontrar? Hesitei. Espere um pouco. Você vai ficar com sua irmã Ming-Chi. Admito. Quero passar mais tempo com ela. Se eu pudesse voltar e nada mudasse, acabaríamos juntos em SW. Isso é realmente um dia a menos. Xia ninguém voltou em cima da hora, e uma pequena luz foi deixada acesa para ela na sala. A panela de barro ainda estava quente. Ela se jogou nos meus braços como um gato. Irmão Shen. Abracei-a sem jeito. Seguro e firme. Não caia. Vá para o quarto. Preparei um presente para você. No meio do quarto.
Havia uma caixa de presente gigante embrulhada de qualquer jeito. Este é um presente de aniversário atrasado para você, abra e veja. Xia Ninguém baixou os olhos, surpresa em seus olhos. Irmão Shen. Obrigada. Sua mão pousou na caixa de presente, hesitando por um longo tempo. Tenho algo que quero discutir com você. Diga. Ela parou de falar, e finalmente disse, nós talvez precisemos nos separar por um tempo. Fiquei pasmo por alguns segundos, e depois de entender, lentamente confirmei palavra por palavra, você quer se divorciar de mim? Um lampejo de luta passou pelos olhos de Xia Ninguém. Ela estava prestes a falar, eu me levantei com dor, eu entendi. Eu vou arrumar minhas coisas. Mu Shen. Xia Ninguém me segurou. 552 Ouça-me pacientemente, ok. As lágrimas dela estavam prestes a cair. 553 Você tem que me ajudar a encenar uma peça. Que peça? Shu Yifei é o pai de Shu Vanqing. 554 Xia Ninguém foi direta. O e-mail que você acabou de ver disse que o pai dela morreu em um acidente de trabalho. 555 Essa obra foi um projeto que seu tio e meu pai colaboraram há muitos anos. De repente, lembrei-me do dia em que fui no passado. 556 Quando fui procurar Shu Vanqing no telhado, ela estava lá em pé, com a brisa soprando sua camisa branca. 557 Era como uma vela branca inflada. Gritei, Shu Vanqing. 558 O que você está fazendo? Ela se virou, seu rosto claro e bonito cheio de desespero. Minha família morreu. 559 Não tenho mais família. Fiquei chocada com a tragédia de sua família na época e me aproximei com cautela. 560 Entreguei a ela um picolé. Eu também não tenho família. Veja. 561 Como estou? Veja, fui trancado no banheiro por eles. 562 Meu tio só me repreenderá por causar problemas, ele não vai cuidar de mim. Shu Vanqing baixou os olhos para meu braço machucado. 563 Pegou o picolé e saltou das escadas da beira. Como se chama o seu tio? 564 Mujie. Shu Vanqing levantou os olhos lentamente. Mujie. 565 Mujie do grupo Mu? Sim. Ela olhou para o meu rosto com uma seriedade sem precedentes. 566 Não se preocupe, seremos família a partir de agora. Fiquei imerso em lembranças. 567 anos depois, entendi o significado daquele olhar. Talvez um instante antes de saber o nome do meu tio, Shu Vanqing realmente quisesse me considerar família. 568 No entanto, minha relação com a família Mu poderia ajudá-la a abrir uma brecha para a vingança. Ela me disse por muitos anos. 569 A família nunca trairá a família. Se for ferido, deve retribuir centenas de vezes. Mas sua promessa inicial, 570 foi tecida com mentiras. Xia Ninguém disse, irmão Shen. 571 Eu posso ver que Shu Vanqing gosta de você. Você disse que foi prejudicado e morto em sua vida passada. 572 Shu Vanqing teve parte nisso. Talvez tenha sido porque você me escolheu. Não me atrevo a deixar você continuar amarrado a mim para apostar. 573 Você não tem muita ligação com a família Mu. Shu Vanqing deveria saber. Portanto, 574 Desde que você me deixe, todo o perigo futuro será suportado por mim sozinho. 575 Eu balancei a cabeça lentamente. Ouça-me pacientemente, ok? Suas lágrimas estavam prestes a cair. Preciso que você me ajude a encenar uma peça. Que peça? Shu Yifei é o pai de Shu Vanqing. Xia Ninguém foi direta. O e-mail que você acabou de ver dizia que o pai dela morreu em um acidente de construção. Essa obra foi um projeto em que seu tio e meu pai colaboraram há muitos anos. Lembrei-me de repente daquele dia na vida passada. Quando fui ao terraço procurar Shu Vanqing, ela estava lá, com a camisa branca balançando ao vento. Como uma vela branca inflada. Eu gritei, Shu Vanqing. O que você está fazendo? Ela se virou, com o rosto pálido e desesperado. Minha família morreu. Não tenho mais família. Fiquei chocada com a tragédia familiar dela e me aproximei com cautela. Entreguei a ela um picolé. Eu também não tenho família. Veja. O que você acha? Veja, eles me trancaram no banheiro. Meu tio só me repreende por arrumar confusão e não cuida de mim. Shu Vanqing olhou para meu braço machucado. Pegou o picolé, desceu do degrau da borda. Qual o nome do seu tio? Mujie. Shu Vanqing ergueu os olhos lentamente. Mujie. O Mujie é do grupo Mu. Sim. Ela olhou para o meu rosto com uma seriedade sem precedentes. Fique tranquilo, a partir de agora somos uma família. Eu estava imerso em lembranças. Anos depois, entendi de repente o significado desse olhar.
Talvez no momento antes de saber o nome do meu tio, Shu Vanqin realmente me via como família. Mas minha relação com a família Mu podia ajudá-la a abrir uma brecha para a vingança. Ela me disse por muitos anos: família nunca trairá família. Se for ferido, retorne o dobro. Mas sua promessa inicial foi tecida com mentiras. Xianing disse: irmão Shen, eu pude ver que Shu Vanqin gostava de você. Você disse que foi traído e morto na vida passada. Shu Vanqin teve um papel nisso. Talvez tenha sido porque você me escolheu. Eu não ouso deixar você se prender a mim para arriscar novamente. Você não tem nenhuma conexão com a família Mu. Shu Vanqin deveria saber disso. Então, desde que você me deixe, todos os perigos futuros serão suportados por mim sozinho. Eu balancei a cabeça lentamente. Impossível, eu não me divorcio. Você sabia? Na vida passada, já tínhamos até filhos e eu nem tive tempo de te contar. Assim que Xianingxi chegou, realmente, se eu nem consigo proteger minha esposa e filha. Que tipo de homem eu sou? Xianingxi, posso fingir com você, mas não podemos nos divorciar. Algumas semanas depois, a mídia vazou que a famosa empresária Xianingxi estaria em crise matrimonial e se divorciando do marido. No mesmo dia, a foto minha saindo da mansão foi postada na internet por um internauta. Meu irmão Lin Feng me viu com um monte de malas, mudando-se para o apartamento dele, e ficou exultante, rico. Finalmente você pensou em se juntar a mim para construir um negócio? Eu disse com um rosto frio, sem responder. Dei a ele um olhar de lado. Ei, há alguns dias você a chamava de irmã Nindy. Conte-me rapidamente o que aconteceu. Vendo a expressão dele de fofoca com os olhos brilhando, eu disse melancolicamente: ela passou geleia no meu lençol. Só isso. Divórcio. Então quais são seus planos para o futuro? Viver sozinho? No terceiro dia, recebi um telefonema do meu tio, Mu Shen. Volte amanhã à noite. Segurei o telefone e disse rindo: ó, tio, por que você se lembrou de mim de repente? Você não se divorciou? Os familiares não podem te ver sofrendo por aí. Aproveitando a festa, podemos te arranjar um novo encontro. Você está bem informado. Você disse vem ou não? Estarei lá na hora. Desliguei o telefone. Meu irmão olhou para mim com preocupação. Você não cortou relações com seus pais há muito tempo? O que os assuntos da família deles têm a ver com você? Ossos quebrados ainda estão ligados pelos tendões. Se eu não me aproximar, alguém sempre vai querer me prejudicar. À noite, de terno e gravata, abri a porta da mansão Mu. O salão de festas estava repleto de gente bem vestida. Assim que entrei, todos os olhares se voltaram para mim, e as pessoas começaram a cochichar. Este é o jovem mestre da família Mu? Ele não tem muita presença. Os pais não se importam. De quem você espera que ele se importe? Quer que sua filha tente se casar com a família Mu para economizar mais de 10 anos de esforço? Vá embora! Eu atravessei a multidão, e em uma curva, ouvi uma voz familiar, que não ouvia há muito tempo. Segui o som. Xianingxi estava no meio da multidão com uma taça de vinho, rindo e conversando. Ela sempre foi deslumbrante. Ouvi dizer que ela se divorciou. Muitos chefes correram atrás dela, cercando-a por todos os lados. Você deve estar muito feliz, não é? As pessoas me descobriram. As conversas pararam. Senhorita Xia, por que você não vai relembrar o passado primeiro? Xianing me lançou um olhar frio, retirando o olhar. Não é necessário. Não temos mais nada em comum. Peguei uma taça de champanhe de um servo e fui até ela. Os transeuntes abriam caminho automaticamente, com medo de que fossemos pegos em meio a um confronto. O olhar de Xianing pousou em mim. Após uma breve pausa, o tempo esqueceu de dizer suas falas. Eu disse, sorrindo: diga um olá. Senhorita Xia não se importaria, certo? Ela voltou a si, olhando para mim com relutância. Não me importo. Deixei cair a taça. Virei-me e saí, empurrando a porta do terraço, querendo respirar um ar fresco. Quem diria que já havia alguém no terraço? E era alguém que eu conhecia. Shu Vanqin estava encostada na grade. Aquele rosto desfigurado estava escondido na escuridão, restando apenas metade de um belo rosto. Irmão Shen. Há muito tempo que não nos vemos. Parei. Há muito tempo que não nos vemos. Ela riu levemente. Por quê? Você está se distanciando de mim? Eu tentei aliviar minha tensão, respirando fundo. Por que você pensa assim? Eu ainda não te perguntei. Onde você esteve? Você me bloqueou no celular, certo? Você se tornou tão ousada. Eu dei um tapinha no ombro dela como se estivesse brincando, como antes.
De repente, a luz do lado de fora da porta foi obscurecida. Meu olhar periférico ficou alerta. Xianingei estava casualmente encostada na janela, olhando para mim com indiferença. Eu vou fazer a cirurgia. Cirurgia? Que cirurgia? Ela se inclinou para a frente. A luz fraca iluminou seu rosto. A pele que estava desfigurada já havia se curado em grande parte. Olhe com atenção. Eu sou como antes? Eu olhei para ela, atordoado. Após um tempo, eu disse. Sim. Então, nós. Eu dei um passo para trás, criando distância. Fico feliz por você. Sério? A porta foi aberta repentinamente. Meu tio entrou com um grupo de convidados. Quero apresentar a todos vocês o meu sobrinho, Mu Shen. E ao lado dele, nossa nova atriz contratada, Shu Vanqin. Elas se conhecem? Elas se conhecem desde pequenas. Este banquete, na verdade, eu também queria para os dois jovens. Resolver o grande assunto da vida. As pessoas se aglomeravam ao redor, os convidados ofereciam palavras lisonjeiras. Cercaram a mim e Shu Vanqin completamente. Franzi a testa. Tio? Eu ainda não quero. Shu Vanqin agarrou meu braço, disse sorrindo. Tio, não se preocupe, a partir de agora. Eu cuidarei bem do irmão Shen. Me esforcei, mas percebi que ela era muito forte. Como um curativo difícil de tirar, felizmente, após meio minuto, ela me soltou. Cumprimentando os convidados com desenvoltura, meu humor era complexo. Esperei Shu Vanqin terminar de cumprimentar. Quando você começou a se envolver com meu tio? Shu Vanqin arrumou o cabelo calmamente, apenas com o reconhecimento da família Mu. Eu posso me casar com você. Originalmente eu tinha outros planos, mas você se divorciou. Isso me poupou muita dor de cabeça. Olhei para o rosto dela, achando-a assustadoramente estranha. Shu Vanqin sorriu. O quê? Você não me reconhece mais? Você acha que eu sou um pouco diferente da Shu Vanqin em seus corações? Anteriormente, eu achava que Shu Vanqin sorria de forma ensolarada, era do mesmo mundo que eu, mas agora parece que eu estava errado. Ela avançou passo a passo, me forçando a recuar. Finalmente, minhas costas bateram na porta de vidro. Irmão Shen. Eu sempre fui assim. O sorriso que ela soltou era um pouco sinistro na luz fraca. Originalmente eu não deveria ter deixado você ir. Mas eu te amo. Contanto que você volte, seremos como antes. Você também não gostaria de morrer com Xianingei como na vida anterior, certo? Meus olhos se arregalaram. É realmente ela. Cerrei os dentes. Minha mão pousou na maçaneta da porta atrás de mim. Pressionei levemente, a porta se abriu. A música leve e elegante de violino do banquete entrou. A luz ficou instantaneamente mais brilhante. Shu Vanqin, desta vez. Eu não vou deixar você ter sucesso. Só quando entrei na multidão percebi que estava suando frio. Lentamente me apoiei na escada, subi para o segundo andar de acordo com minha memória. No fim do corredor estava o quarto onde eu costumava morar. Quero entrar e descansar um pouco. Quase assim que abri a porta, um corpo delicado me derrubou na cama. Um aroma familiar chegou. A voz suave de Xianingei entrou em meus ouvidos, com um leve cheiro de álcool. Onde ela te tocou? No ombro. Instantaneamente. Um beijo ardente pousou no meu ombro, prolongando-se e prolongando-se. Xianingei não disse nada. Apagando pacientemente e meticulosamente o toque anterior, substituindo-o pela sua marca. Finalmente, ela encontrou meus lábios. Mordiscando suavemente. Beijei-a na escuridão. Muito depois. Perguntei baixinho. Você está com ciúmes? Comi um barril inteiro. Xianingei disse com voz abafada. Não permito que ninguém mais te toque. Ninguém pode. Dito isso, ela ia morder meu ombro. E eu a afastei. Ainda tenho que descer daqui a pouco. O que uma marca de dente no ombro significa? Vendo Xianingei franzir a testa, obviamente não convencida. Eu disse, eles vão dizer que, logo após o divórcio, me conectei sem interrupção com Shu Vanqin. Você gostaria de ouvir esses boatos? Ela ficou em silêncio por um momento. Não. Então seja um pouco mais contida. Eu acariciei o cabelo dela. Shu Vanqin se uniu ao meu segundo tio. E ela até adivinhou minha situação, então ela está preparada contra suas maquinações. Você tem certeza? Irmão Shen. Sim. Se a família Mu sofrer um golpe severo por causa disso, o que você fará? Acontece que ela estava preocupada com isso. Peguei a mão pequena de Xianingei. Meus pais se casaram por conveniência e se odiavam. No ano em que nasci, eles me jogaram para o meu segundo tio e se mudaram para o exterior. Meu terceiro tio me usou como uma ferramenta para o clã obter poder.
Se não fosse por você, eu poderia ter morrido de forma indigna. Então, não se preocupe comigo. Eu enganchei o dedo anelar dela e vi que ela havia recolocado o anel de casamento sem que eu percebesse. Sentindo um calor no coração. Se a família Mu realmente acabar, então foi meu segundo tio que fez coisas imorais. Ele merece sua punição. Nos meses seguintes, voltei à minha vida normal. Depois que Hua Jing atingiu a idade adulta, eu nunca pedi um centavo da família Mu, dependendo inteiramente de mim mesmo com trabalhos de meio período até agora. Tornei-me realizado no campo do design. Exceto por ter sido forçado pelo meu segundo tio a voltar para organizar um encontro às cegas com Shu Vanqin, minha vida tem sido relativamente pacífica. Lin Feng estava extremamente insatisfeito com isso. Você já cortou laços. Por que ainda obedece a tudo? Eu não expliquei. Shu Vanqin sabia da minha situação. Se eu não obedecesse à vontade dela, ela instigaria meu segundo tio a criar dificuldades para Xia Ningyi. Eu tenho que me estabilizar antes que Xia Ningyi possa lidar com os dois. E Shu Vanqin me deu a escolha do local do encontro. Escolhi o centro movimentado durante o dia. Está tudo bem. Ai que Lin Feng gosta de assistir TV. Recentemente, Xia Ningyi tem aparecido frequentemente no canal de finanças. Ele a repreende toda vez que a vê. Mu Shen, sua segunda esposa, deve ser apresentada a mim. Ele segurou o controle remoto e apontou para o rosto de Xia Ningxi como se tivesse Parkinson, sua voz falhando. Mulheres como essa, à primeira vista, não são boas. Se eu te deixar casar com ela, eu vou comer merda de cabeça para baixo. Levantei a cabeça de uma pilha de esboços de design e disse com dificuldade. Amigo, não fale tão rápido. Você tem que deixar um caminho para si mesmo. Ok, eu te levo junto. Devido à forte oposição de Lin Feng, eu até tive que me encontrar com Xia Ningyi às escondidas. No auge do inverno, acabará de nevar muito. Eu estava usando um suéter grosso. Saindo do corredor com uma sacola de lixo na mão, o carro de Xia Ningxi estava estacionado lá embaixo. Estava muito frio, mas ela estava esperando por mim do lado de fora do carro. Ela estava usando o casaco de lã que comprei para ela e também trouxe o cachecol que comprei. Acenei. Ela veio saltitando, jogou-se feliz em meus braços. Eu rapidamente a acalmei. Fale mais baixo. Vamos para o carro. O que há de errado? Meu amigo agora pensa que você é uma grande vagabunda. Eu a puxei para o carro como um ladrão. As luzes do carro se apagaram. Tudo ao redor mergulhou na escuridão. Apenas a lâmpada da rua à distância lançava uma sombra na neve branca. Eu estava enrolado em um casaco grosso, me mexendo por um tempo, e tirei um pirulito do bolso. Aqui, para você. Xia Ningyi sorriu e aceitou o meu presente seriamente. Estou muito melhor. Você não gosta? Estendi a mão para pegar. Ela rapidamente o pegou. Não, eu gosto muito. Na verdade, não tínhamos muito em comum, mas tínhamos infinitas coisas para dizer. Sorri e me inclinei contra ela. Meu amigo disse que se você ousasse se casar com alguém como você em um segundo casamento, ele... Ele o quê? As palavras eram muito vulgares, não me atrevi a dizer. Passei por cima rapidamente. De qualquer forma, algo muito nojento aconteceria. Suspirei. Já consegui imaginar ele me batendo. Xia Ningxi riu e segurou minha mão. Por que você não arruma outra pessoa? Assim você pode evitar uma surra. Eu acariciei o queixo dela. Você está falando besteira. Ela baixou os olhos. Em silêncio, pegou minha mão. Seus dedos eram finos e perfeitos. Apenas um pouco frios. Não sei o que está acontecendo ultimamente, sempre tenho pesadelos. Sonho que Xia Ningyi dizia para eu viver bem sozinho, irmão Shen. Eu disse, e se ela parou por um momento? Se um dia, de repente nos separarmos, ela não terminou de falar. Eu a interrompi. Não vamos nos separar. Eu beijei sua testa. Ela suspirou. Tudo bem, nunca nos separaremos. Na manhã seguinte, saí do quarto com olheiras. Lin Feng estava mastigando um pedaço de lombo. Eu vi você entrando num carro de luxo ontem à noite. Fiquei em silêncio. Ele revirou os olhos. Você tem que comer capim velho. E foi humilhado pela sua ex-esposa? Olha você, que pouca coragem. Não é isso. Ela é muito boa. Cale a boca. Ele limpou o ouvido. Se eu ouvir você falando bem dela de novo, vou te jogar para fora. Desisti da luta. Peguei a tigela e bebi um gole de leite de soja. Ele ficou olhando para Feng com as bochechas infladas. Ah, seu cérebro fugiu com uma mulher? Você nem consegue comer direito. PFF. Eu cuspi tudo de volta. Antes que ele pudesse me xingar, eu já tinha corrido para a porta e começado a me vestir.
Ele ficou com o rosto coberto de leite de soja. Você está louco? Meu rosto estava pálido. Tia Ninguém está grávida. Oh, o que a gravidez dela tem a ver com você? O irmão parou de repente. Meu. Ele parou de falar de repente. Droga. Minutos depois, nós dois entramos num táxi. Ontem, quando Tia Ninguém veio me ver, a expressão dela não estava muito boa. Ela nem gosta de pirulitos. Tudo culpa minha negligência. É a primeira gravidez dela. Não sei como ela se sente. Mas eu já vi na minha vida passada. Essa garota está claramente grávida. Shu Vanqin ligou. Irmão Shen, onde você está? Só então me lembrei que tinha um encontro com ela hoje. Desculpe, tenho um assunto urgente. Onde? Mande-me o endereço. Lin Feng sabe que eu não gosto dela. Pegou o telefone e desligou-o diretamente. É bom que esteja desligado. Aqui, suspirei. Mantenha segredo para mim. Tenho medo que a família Mu saiba. Tudo bem. Divorciado, talvez alguém encontre um padrasto para o filho. Notícias estavam passando no rádio do táxi. Ouvimos um pouco, e ficamos em silêncio. Algo aconteceu com a família Mu. Foi divulgado esta manhã. Envolveu um grave acidente em um canteiro de obras há muito tempo, e a família Xia, como parceira da época, também foi afetada. Lin Feng olhou para mim preocupado. Eu balancei a cabeça. Está tudo bem. Eu não esperava que as ações de Xia Ninguém fossem tão rápidas. Outros escândalos da família Mu que surgiram em seguida foram como as últimas palhas que se acumularam em um camelo. O camelo desabaria. Lembrei-me que meu segundo tio na vida anterior, como um mandante, incitou o Sr. Fang a causar aquele acidente. Meu coração, que esteve tenso por muito tempo, relaxou um pouco. Desta vez, adiantou 10 anos, a empresa de Xia Ningxi estava no auge. A base do meu terceiro tio também não cresceu a um nível assustador. Não deveria acontecer mais coisas assim, certo? Havia poucos carros na estrada hoje. O motorista dirigiu com firmeza, a viagem estava na metade, e parecia haver um perfume no carro. Meus pálpebras ficaram pesadas, então decidi encostar em Lin Feng para descansar um pouco, e ele me acordaria quando chegássemos. Antes de ouvir sua resposta, adormeci por um bom tempo. Uma voz veio de longe. Mu Shen, abra seus olhos rapidamente para mim. O som áspero de metal me acordou do meu sono. Senti minhas mãos e pés pesados, e abri os olhos lentamente. À minha frente havia aço e tubos de cimento, e Lin Feng encostado nos tubos de cimento. O vento soprava, trazendo o cheiro picante de óleo industrial e a umidade da areia. Levantei-me do chão confuso. Lin Feng chutava as pernas em vão, e ouvi um barulho atrás dele. Graças a Deus, venha me desamarrar rapidamente. Percebi que eu e ele estávamos em um lugar desconhecido. E fomos amarrados. Caminhei apressadamente, agachei-me e vi a corda grossa de cânhamo que o prendia. Memórias familiares vieram à tona. Levantei a cabeça bruscamente e olhei ao redor. O suor frio escorreu instantaneamente. Esta não é a fábrica abandonada onde morri tragicamente na vida anterior? A corda estava amarrada em um nó apertado, e só podia ser raspada. O som rangente do aço se espalhou por todo o prédio. Lin Feng gritou. Ousaram me sequestrar? Acho que elas não querem mais viver. A corda foi raspada por um longo tempo sem quebrar, e ele se apoiou na laje, exausto. Mu Shen, deixe de lutar, pare de se debater. 752 eles me amarraram, não você, o que significa que o alvo sou eu e minha família. 753 Aproveite que não há ninguém por perto, corra logo e chame a polícia. 754 Eu dou um sorriso amargo, me desculpe, desta vez acho que te envolvi. 755 O que você quer dizer? Antes que a voz terminasse, a voz de Shu Vanqin veio de trás. 756 Seu irmão é realmente um tolo. Lin Feng espiou. Eu rapidamente cobri seus olhos. 757 Olhei para Shu Vanqin e disse, ele não sabe de nada, deixe-o ir. 758 Lin Feng não aguentou primeiro. Que porra é essa? Eu digo claramente para você. 759 Eu me chamo Lin, da família Lin. Você se atreve a me amarrar? 760 Meu pai soube, ele vai te fazer comer até não poder mais. Shu Vanqin ouviu. 761 Seu rosto ficou sombrio. Você ouviu? Nossos assuntos não precisam envolver a família Lin. 762 Os pais de Lin Feng estão na política. Seu irmão é policial. Ele nunca teve medo de nada desde criança. 763 Se algo acontecer com ele, ninguém viverá. Shu Vanqin me jogou um estilete. 764 Corte a corda. Você não tem permissão para se mover, caso contrário, ninguém sairá vivo.
765 Eu peguei apressadamente e libertei Lin Feng das amarras. Não olhe nada. 766 Vá para casa e fique. Lin Feng franziu a testa e perguntou baixinho. 767 Não será uma armadilha? Se eu sair, vou chamar a polícia. Chamar a polícia também é bom. 768 Eu disse baixinho. É só que sinto que estamos no fim do caminho. Eles não têm mais medo da polícia. 769 Lembrando daquela BZ de vida anterior, eu empurrei meu irmão. É um a menos que possa ir. 770 Ele apertou meu ombro. Mu Shen, você tem que esperar por mim. 771 Eu vou chamar a polícia para te salvar. Dito isso, ele saiu correndo sem olhar para trás. 772 O lugar vazio só ficou eu e Shu Vanqin. Ela me abraçou e me puxou para a janela. 773 Vamos ver quem veio. Lá embaixo, uma figura frágil estava sendo apontada por meu segundo tio com uma arma. 774 Eu a reconheci imediatamente. Era Xia Ningjie, e meu coração apertou. 775 Shu Vanqin riu levemente. Quando a polícia chegar, eles me amarraram, não você. O que significa que o alvo são meus familiares. Aproveite que não há ninguém. Corra rápido. Chame a polícia. Eu sorri amargamente. Desculpe. Desta vez acho que te causei problemas. O que você quer dizer? Antes que as palavras terminassem, a voz de Shu Vanqin veio de trás. Seu irmão é realmente bobo. Lin Feng espiou. Eu rapidamente cobri seus olhos. Olhando para Shu Vanqin, ele disse que ele não sabe de nada. Deixe-o ir. Lin Feng não aguentou primeiro. Foda-se, sua vadia, eu te digo claramente. Meu sobrenome é Lin, da família Lin. Você se atreve a me sequestrar? Meu pai vai saber, e você vai se dar mal. Shu Vanqin terminou de ouvir. A expressão dela escureceu. Você ouviu? Nossos assuntos não precisam envolver a família Lin. O pai de Lin Feng era político, e o irmão mais velho era policial. Ele não tinha medo de nada desde criança. Se algo realmente acontecer com ele, ninguém viverá. Shu Vanqin me jogou um estilete. Corte a corda. Você não tem permissão para se mover, caso contrário, ninguém sairá vivo. Peguei apressadamente e libertei Lin Feng das amarras da corda. Não olhe para nada. Fique em casa. Lin Feng franziu a testa e perguntou baixinho. Não será uma armadilha? Se eu sair, vou chamar a polícia. Chamar a polícia também serve. Eu disse em voz baixa. É que sinto que estou no fim do poço. Eles já não temem a polícia. Lembrando daquela vida passada, eu dei um empurrão no meu irmão. Se um puder ir, que vá. Ele apertou meu ombro e disse, Mu Shen, você tem que me esperar. Eu disse que chamaria a polícia para te salvar. Então, ele saiu correndo sem olhar para trás. Em volta, apenas eu e Shu Vanqin ficamos. Ela segurou meu braço e me puxou para a janela. Vamos ver quem veio. Lá embaixo, uma figura frágil estava sendo apontada por um revólver pelo segundo tio. Reconheci imediatamente. Era Xia Ningjie. Meu coração apertou de repente. Shu Vanqin riu levemente. Quando a polícia chegar, todos verão a street de Xia Ningjie. Seu tio também não escapará. Meu coração está batendo muito rápido. Meus dedos estão frios. 777 tremendo um pouco. Mas neste momento, quanto mais eu demonstrasse que me importo, 778 mais perigosa ela ficaria. Eu simplesmente fechei os olhos. Eu me divorciei dela. 779 Como ela está, não tem nada a ver comigo. É? 770 Shu Vanqin olhou para baixo com uma frieza como água gelada, dizendo que ela tinha uma perna. Dengue! Após um tiro, 771 sangue escarlate escorreu pela coxa de Xia Ningjie. Ela caiu de joelhos, erguendo a cabeça em direção a mim e Shu Vanqin. 772 Com o rosto pálido. Shu Vanqin, estou aqui. 773 Solteau Shu Vanqin não me ouviu, mas disse para mim. 774 Irmão Shen, está feliz? Meu corpo todo estava gelado. 775 Eu não conseguia dizer uma palavra. Segunda perna. De repente, agarrei a mão dela, tremendo por todo o corpo. Não, por favor, implorei. O sorriso de Shu Vanqin desapareceu de repente. 777 Seus dedos estavam brancos de articulações por causa do aperto. Ela olhou para Xia Ningjie de forma provocativa e, no momento seguinte, levantou meu queixo e me beijou. 778 Quis me esquivar. Ela disse, você quer que Xia Ningjie morra? 779 Fiquei imóvel. Shu Vanqin esfregou os lábios contra os meus, e uma náusea subiu do meu estômago. 780 Tive. Shu Vanqin ordenou friamente. De repente, um tiro soou lá embaixo.
781. Minha mente ficou em branco. Pulei e rastejei até a janela, gritando o nome de Xia Ningyi. 782. A imagem dela caindo em uma poça de sangue não apareceu como eu imaginava. Era meu tio. Ele foi baleado nas costas. 783. Deitado no chão, a mão esquerda de Xia Ningyi estava pingando sangue. Não muito longe. 784. A polícia estava invadindo, logo cercando a área. O rosto de Xu Vanqin mudou. 785. De repente, ela apontou a arma para mim e recuou para a coluna de cimento do segundo andar. Do lado de fora da janela, a polícia estava falando com Xu Vanqin. 786. Ela não esperava que a polícia viesse tão rápido. Xu Vanqin me pegou como refém com a arma, escondendo-se em um ponto cego onde o atirador não podia ver. 787. Tem um refém. Deixe Xia Ningyi entrar para me ver, senão eu o levarei comigo para morrer. 788. Xu Vanqin, acalme-se. Estou muito calmo. 789. Na vida passada, você estava disposto a morrer com Xia Ningyi. Por que eu não posso? O tom de Xu Vanqin ficou cada vez mais agitado. 790. Eu poderia ter recuperado tudo, mas por que você também voltou? Me tremendo um pouco. Mas neste momento, quanto mais eu mostrasse que me importava, mais perigosa ela ficaria. Eu fechei os olhos, e eu me divorciei dela. Como ela está, não tem nada a ver comigo. É isso? Xu Vanqin olhou friamente para baixo e disse: uma de suas pernas bang. Após um tiro, manchas de sangue escuro apareceram na coxa de Xia Ningyi. Uma de suas pernas já estava ajoelhada, olhando para mim e Xu Vanqin. Com o rosto pálido, Xu Vanqin, estou aqui. Deixe-a ir. Xu Vanqin a ignorou e disse para mim: irmão Shen, está feliz? Meu corpo estava gelado. Eu não conseguia dizer uma palavra. Minha segunda perna, de repente agarrei a mão dela. Meu corpo inteiro tremia. Não, eu te imploro. O sorriso de Xu Vanqin desapareceu repentinamente. Seus dedos estavam brancos de tanto apertar. Ela olhou provocadoramente para Xia Ningyi. No momento seguinte, levantou meu queixo e me beijou. Eu queria me esquivar. Ela disse: você quer que Xia Ningyi morra? Eu congelei. Xu Vanqin esfregou os lábios dos meus, e uma náusea subiu do meu estômago. Atacar. Xu Vanqin repreendeu friamente. Um tiro soou de repente lá embaixo. Minha mente ficou em branco. Tropecei e corri até a janela, gritando o nome de Xia Ningyi. A imagem dela caindo em uma poça de sangue que imaginei não apareceu. Era o segundo tio. Ele foi baleado nas costas. Deitada no chão, a mão esquerda de Xia Ningyi sangrava pingando, não muito longe. Em direção a WJ, eles estavam invadindo, logo cercando tudo. O rosto de Xu Vanqin mudou. De repente apontou uma arma para mim, recuou para trás do pilar de cimento do segundo andar. Do lado de fora da janela a polícia falava com Xu Vanqin. Ela não esperava que a polícia chegasse tão rápido. Xu Vanqin me algemou com SK, escondendo-se no ponto cego onde o atirador não conseguia ver. Eu tenho ZY em mãos, deixe Xia Ningyi entrar para me ver, senão eu o levarei comigo para morrer. Xu Vanqin, se acalme. Eu estou muito calma. Na vida passada, você estava disposta a morrer com Xia Ningyi. Por que eu não posso fazer o mesmo? O tom de Xu Vanqin ficou cada vez mais agitado. Eu poderia ter salvado tudo, mas por que você também teve que voltar? Devolva-me o Mu Shen original. Xu Vanqin, uma voz familiar e clara veio de alguns passos de distância. Eu cheguei. Solte o Xia Ningyi. Chegou. Eu voltei de uma grande visita. Sua mulher tola, o que você está fazendo aqui? O sangue em sua perna estava secando. Com bandagens nas mãos e mancando, ela estava mais desajeitada do que em sua vida anterior. Ela suportou a dor e subiu os degraus um por um. Assim que ela subiu, seus olhos estavam fixos em mim. Com medo de que algo acontecesse comigo, Xu Vanqin me puxou para trás alguns passos, apontando a arma para Xia Ningyi. Desta vez, vamos brincar de algo diferente. Ela apontou para uma jaqueta de couro não muito longe, dizendo a Xia Ningyi: vista aquela roupa, eu a conhecia muito bem. Não posso usar minha primeira vez. Quebrando a voz, não posso. Xu Vanqin riu loucamente de excitação. Irmão Shen, na vida anterior, Xia Ningyi ousou abraçá-lo para morrer. E você, quanto você a ama? Não. Eu estava desesperado para me libertar. SK. Xu Vanqin zombou. Eu esperei por este dia por muito tempo. Hoje, se ela não morrer, você morrerá. Xia Ningyi não ouviu nossa conversa. Fique longe dele, eu vou vestir. Xia Ningyi, vá embora, eu gritei. Por favor. Xia Ningyi parecia não ter ouvido e rapidamente vestiu a roupa. Com um bip, o DJ começou. Eu fechei os olhos em desespero.
Shu Vanqin me empurrou para frente. Mu Shen, escolha um. Eu fiquei entre os dois. Dei um passo em direção a Xia Ninguei e ela deu meio passo para trás. Irmão Shen, não se aproxime. Xia Ninguei o advertiu solenemente. Com o ZD eu fiquei parado sem ousar dar mais um passo. Não tenho medo da morte. Mas neste momento, escolher Xia Ningou na frente dela seria equivalente a intensificar as emoções de Shu Vanqin e até mesmo desencadear antecipadamente a IBZ. Mu Shen, admita, você só ama a si mesmo. Você é tão egoísta e cruel quanto seu segundo tio. Shu Vanqin zombou e disse palavras sarcásticas. Xia Ninguei recuou para a janela, olhou para mim e então disse. Shu Vanqin, sinto muito pelo assunto do seu pai. Você não tem o direito de mencionar meu pai. Shu Vanqin, que estava assistindo ao espetáculo, ficou furiosa de repente e deu um passo à frente. Vocês que nasceram com uma colher de ouro na boca, vocês, damas e senhores, têm alguma sinceridade? Gritei em desespero. Mas seu pai realmente operou de forma irregular naquele ano, sem capacete, e a família Mu deu uma compensação apropriada. Cala a boca! Xia Ningxi sorriu friamente com um sorriso sarcástico. Shu Vanqin, você não é nada além de uma incompetente. Meu corpo todo tremia. Essa mulher enlouqueceu. Cada palavra de Xia Ningxi atingiu o ponto fraco de Shu Vanqin. Ela não queria mais viver? Shu Vanqin tirou um isqueiro de algum lugar, jogou-o no chão e um incêndio violento irrompeu instantaneamente. O cheiro de óleo de máquina que pairava no ar era porque Shu Vanqin já tinha jogado. Vocês arruinaram minha vida. Shu Vanqin caminhou em minha direção com os olhos vermelhos como sangue. Seu rosto ainda não totalmente recuperado parecia aterrorizante nas chamas. Mu Shen, por que você não me escolheu? Se você tivesse dito que não gosta de desfigurados desde o início, eu não teria me machucado tanto na época. Uma bacia de água fria foi jogada na minha cabeça. Foi realmente ela mesma. Você está louco? Sim, como mais eu poderia usar sua culpa? Ao saber das notícias de Xia Ningxi, Shu Vanqin, que esteve escondida por muitos anos, finalmente tirou sua máscara gentil, revelando um lado obcecado e louco. Sua risada era como um fole quebrado, aguda e desagradável. Irmão Shen, se você me escolhesse, não seria este o final. A única pessoa que pode ser culpada por chegar a este ponto é você. Vá para o inferno comigo. Ela tirou um controle remoto. Sem pensar duas vezes, virei-me e me joguei em Shu Vanqin para pegar o controle remoto. Mu Shen. Xia Ningxi gritou, Bang! No momento seguinte, com o estalo do vidro da janela quebrando, eu não conseguia ouvir mais nada. O zumbido agudo nos meus ouvidos era como uma agulha, constantemente picando meu cérebro. Na minha frente estava o rosto sem sangue de Xia Ningxi. Ela estava me dizendo algo. Senti como se tivesse sido explodido em pedaços. Todo o meu corpo estava dormente e sem força. No entanto, morrer com ela, eu não tinha medo nenhum. Não tem medo? Mas por que estou chorando? A surdez foi apenas um momento fugaz. No segundo seguinte, um lamento choroso entrou nos meus ouvidos como uma bomba. O suspeito foi abatido no segundo andar de uma fábrica abandonada. Um esquadrão relatou que o dispositivo explosivo está intacto, confirmando que o refém é aqui. Nenhum outro item suspeito foi encontrado no local. O incêndio é intenso. Notifique os bombeiros para evacuar com o refém o mais rápido possível. Quando fui levado embora, virei-me e vi Shu Vanqin deitada no chão. Ela estava morta. O ar frio dissipou o cheiro de fumaça nas minhas narinas. As sirenes policiais soavam incessantemente, com luzes azuis e vermelhas alternando. Refletindo o pôr do sol a pino, a voz descontraída de Lin Feng soava como música celestial. Maldito seja, uma sociedade regida pela lei no século XXI. Já houve tantas batidas policiais contra a prostituição e crime organizado, e vocês ainda estão jogando? Todos os fora da lei foram presos. Condenação à prisão perpétua, prisão de por vida, a bala vai te tirar a vida antes que sua mãe te reconheça. Irmão, eles foram pegos, não os deixem escapar. Tudo bem, vá ver Mu Shen, nós cuidaremos do resto. Lin Feng me viu imediatamente ajoelhado na neve e gritou, Mu Shen, levante-se e veja como sua esposa e filhos estão. Vendo Xia Ningran cooperando com a polícia na desativação da bomba ao lado, minhas orelhas de repente coraram. Caminhei direto até ela. Peguei Xia Ninji, que acabará de tirar o ZD, e entrei no carro com uma expressão vazia. Ei, quem é você? Você não disse olá. O som de uma porta de carro batendo abafou o barulho de Lin Feng. Eu a encarei sombriamente. Xia Ninguei encolheu-se em um canto. Não seja assim. Estou com medo. Você veio sabendo que estava com medo. Você acha que isso é um jogo de adivinhação? Eu a repreendi sem piedade.
Os olhos de Xia Ningxi se encheram de lágrimas imediatamente. Aquilo era ZD. Eu estava tão furioso que as veias da minha testa saltaram. E se Xu Vanqing tivesse pressionado o botão? Ela fechou os olhos e caiu nos meus braços. Ah, que problema! Fiquei tão assustado que desmaiei. Respirei fundo. Prendi a respiração, fazendo as veias da minha testa pulsarem. Só então percebi que suas mãos estavam tremendo. Desculpe, eu estava com um tom ruim agora. Eu a abracei com força. Tentei suavizar meu tom. Por sorte, ambos ainda estamos vivos. Seus ferimentos foram enfaixados? Ela perguntou. Agora que recuperei a compostura, pude ver claramente que ela estava usando FDY na época, e a pontaria do meu tio não era boa, então foi apenas um arranhão. Em vez disso, estou todo ferido. Sim, eu não acredito. Deixe-me ver. Eu não sabia se ria ou chorava. Está perto da minha virilha. Ela imediatamente baixou minhas calças. Já somos um casal velho. Por que você está envergonhada? A voz de Lin Feng atravessou o vidro abafada. O que vocês estão fazendo? Ele abriu a porta do carro. A luz entrou. Xia Ninguém estava ajoelhada ao lado da minha coxa, com a mão no cinto. Desabotoei pela metade. Lin Feng segurou o telefone e nos encarou sem expressão por 3 segundos. Seu canto da boca se contraiu. Ele fechou a porta abruptamente. Ajude-me a procurar a Associação de Proteção Animal. E pergunte se eles cuidam de cachorros maltratados. Quando eu e Xia Ninguém renovamos nosso casamento, Lin Feng sentou-se na mesa principal. Ele parecia não ter comido muitos pratos. Ao brindar, ele se aproximou. Xia Ninguém disse gentilmente. Eu sempre ouvi Mu Shen falar sobre você. Ele disse que se eu me casasse de novo, ainda seria você. Algo ruim pode acontecer. Olhando em seus olhos inquisitivos, Lin Feng se lembrou de suas bravatas da época. Se eu me casasse de novo, ainda seria ela. Eu comeria merda de cabeça para baixo. Ele olhou para mim, eu olhei para ele. Olhamo-nos em silêncio. Eu apenas falei de forma descuidada. Quem diria que Xia Ninguém teria uma memória tão boa? Lin Feng riu e levantou seu copo. Ah. Isso. Ficou no passado. Eu proponho um brinde. Desejo a vocês 2 100 anos de felicidade. Xia Ninguém sorriu levemente. Obrigada. Depois de brindar, murmurei, são todas coisas do passado. Por que você está mencionando isso? Ela riu. Eu estou curiosa. Realmente curiosa. Sim. Hesitei por um longo tempo. De repente, sorri. Aproxime-se. Vou te contar em segredo. Eu a abracei e murmurei em seu ouvido. Xia Ninguém cobriu os ouvidos. Como se tivesse ouvido algo embaraçoso. Eu ri até a barriga doer. O que você diria se ele realmente fizesse isso? E ainda me arrastasse para comer junto? E a sua cara? Ha. Todo o salão ecoava minhas risadas alegres. Xia Ninguém apenas olhava para mim, com um olhar tão terno que parecia escorrer. O banquete de casamento terminou. Os convidados podiam se divertir livremente no resort à beira-mar. Noite. Xia Ninguém tirou o vestido de noiva e vestiu roupas largas, usando um chapéu de sol de abas com bordas de pelo. Ela pulou na areia. Antigamente, você sempre dizia para eu te acompanhar à beira-mar. Nunca viemos. Antigamente, referia-se a Xia Ninguém, confusa. Ou seja, eu 5 anos depois. Depois de me recompor, as sobrancelhas de Xia Ning. Um pouco velha. Não estou velha. Eu pensei, talvez seja mais charmosa. Ao chegar à noite, assim que entrei no quarto, fui detido. Uma aura perigosa veio de trás. Com um clique, fui trancado. A voz fria de Xia Ninguém estava tingida de desejo. Na vida passada, ela me entendia? Fiquei surpreso. De repente percebi que ela estava estranha o dia todo. Por quê? Ela estava com ciúmes. Dei uma risadinha. Ei, os olhos de Xia Ninguém pareciam ter ganchos. Olhos de fênix como seda. Irmão Shen, você gosta de mim ou dela? Não diga isso. Você até fala por ela. Essa voz é claramente a da panela de ciúmes virada. Não, eu queria chorar sem lágrimas. 5 anos depois, você ainda se lembra desta frase. Você vai me interrogar novamente? Xia Ninguém fez uma pausa e disse seriamente. Em princípio, sim. Você está competindo com outra versão de você mesmo do SJ. Por que sou eu quem sofre? Ela fingiu não ouvir e olhou para mim no espelho, sem expressão. Eu realmente queria que ela visse. Cobrindo o rosto com vergonha. Pare de falar. Xia Ninguém me beijou, sussurrando em voz baixa sem permitir recusa. Irmão Shen. Você é meu. A noite está profunda. A luz da lua atravessa a cortina. Caindo no perfil dela,
Xia Ninguém já dormia. Eu gentilmente toquei o rosto dela. Senti um calor no coração. Na vida passada, inúmeras vezes segurei a mão de Xia Ning e suspirei, se tivéssemos ficado juntos mais cedo. Na vida passada, por 5 anos inteiros, vivemos como dois estranhos sofredores. Nesses 5 anos, acho que também me apaixonei, em uma noite profunda em que ela silenciosamente me cobriu. Algumas vezes eu queria abraçá-la e dizer que deveríamos fazer as pazes, mas o acidente de Shu Vanqin na vida passada já se tornou um espinho no meu coração. Essas emoções que nem eu queria admitir, toda vez que a atacavam. Há muito se tornou uma espinha em meu coração, aqueles tremores que nem eu quero admitir, cada vez que eles atacam. A picada se espetaria ferozmente em meu coração, lembrando-me do dano que Xianin causou à minha família, talvez por ter sido reprimido por tanto tempo. Então, quando o mal-entendido foi resolvido, o amor jorrou, fazendo-me passar por um breve e romântico tempo de paixão. Eu a amo mais do que eu imaginava. Irmão Shen, como você acordou? A voz de Xia Ninguém ainda estava rouca de sono. Segurei o rosto dela e beijei-a. Um beijo muito, muito leve em seus lábios. Eu te amo. O coração de Xia Ninguém, escondido sob minha palma, começou a bater forte novamente. Essa mulher ainda não aguenta a provocação. Eu também te amo. Ela agarrou meus lábios fugidios e, tomando a iniciativa, aprofundou o beijo. Fiquei sem jeito com seu súbito entusiasmo. O que há de errado com você? Tive um sonho. Sim. Xianing abriu os olhos, com algumas emoções indistintas escondidas em suas pupilas. Sonhei com nossa vida anterior. Prendi a respiração. Sério? Sim. Ela me segurou, como se olhasse para um tesouro. Mu Shen. Estou muito feliz por termos outra chance de recomeçar. A noite ainda é longa, a luz da lua é tímida. O vento também é eterno, com um perfume quente flutuando. A cortina da janela soprando bateu o sino de vento no canto da casa. Esses batimentos cardíacos se entrelaçam. Eu me transformo em um mar de ternura, abraçando a lua. Sussurro suavemente. Quando você começou a gostar de mim? Quer casar comigo? A lua disse. Não, eu já gosto de você há muito tempo. Fim do texto. Fim do texto.